Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um episódio do Med Podcast, hoje de cara nova, com todo o logo, temática da AFIA. Estou até com o manto sagrado aqui da AFIA. E hoje temos um convidado muito especial, o Dr. Matheus Winkler, residente R3 de Medicina do Esporte na Paulista, um cara que está junto com o pessoal aqui da empresa, né, no MCP, meu consultório particular, fazendo um trabalho brilhante, um cara gente boa, que, porra, gosto de conversar com ele, trocar ideia, um cara fora da curva, e a gente trouxe ele aqui hoje para bater papo com vocês. Aqui meu co-host Renato Martim, educador financeiro, médico, também faz parte aí do Finanças Dominadas, né, nosso programa de inteligência financeira, e hoje a gente vai bater um papo aqui bem bacana com o nosso convidado. Vamos conversar sobre carreira, sobre vida, escolha de especialidade, vamos conversar sobre esporte, como o esporte entra na vida do Matheus, não só na questão de saúde, mas em todas as questões profissionais, né, até da carreira e tudo mais. Então a gente vai discutir muito esse tema hoje. Seja muito bem-vindo, Matheus, muito obrigado por aceitar nosso convite, e hoje a casa é sua. Bom, Michael, muito obrigado, um prazer estar aqui, Renato, um prazer estar aqui, legal estar com vocês. E bora pra cima. Vamos embora. Cara, primeiramente, me conta aí da sua formação, cara. Como é que foi escolher medicina? Você já sabia que você queria desde criança? Foi uma coisa depois? O que você decidiu ir por esse caminho? Eu vou te falar, assim, que a minha resposta para medicina não é romântica, assim, que nem a da maior parte das pessoas. Meu pai é médico e eu tive uma infância muito boa. E meu pai, ele é médico, mas ele sempre foi um pai muito presente. Ele sempre estava comigo. Eu lembro de ele me ensinando a andar de bicicleta. Eu lembro de ter muitas memórias com meu pai. E ele nos proporcionou uma vida boa. E daí eu pensava assim, porra, o que eu quero fazer? Eu não sabia o que eu queria fazer. Gosto do meu pai, admiro ele. Ele é feliz nessa profissão. E essa profissão faz você conseguir sustentar bem a sua família e ter um padrão de vida legal. Legal. Como eu não faço ideia do que eu quero fazer... Foi na base do exemplo ali, né? Pô, foi na base do exemplo e na base de pensar que assim, a gente tem a ideia romântica das coisas, né? Você foi mais racional, na verdade. Eu fui racional. Eu pensei assim, poxa, como é que eu vou saber o que eu vou fazer pro resto da minha vida se eu tenho 17 anos, eu não sei nem quem eu sou direito? Tenho que escolher uma profissão aqui. Qual que é a maior probabilidade de sucesso? Eu meio que fui até conservador, assim, porque eu pensei, cara, aqui é mais fácil dar certo, porque não conheço médico que tá na miséria. Eu conheço médico que se coloca na miséria, que vocês ajudam até muito a sair dessa miséria. Os dublês. Os dublês de rico. Mas, cara, o médico, ele tem uma condição. Sim. Então, foi muito no exemplo, cara. Eu vi Que meu legal. pai, eu sempre admirei ele, sempre foi meu herói. E daí eu fui pra medicina. E daí, durante a medicina, eu vi que eu gostava pra caramba de medicina. Só que eu tenho uma visão, assim, de que você gosta de qualquer coisa. Assim, tudo é interessante, cara. A vida é interessante. Tem que ter tesão pela vida, Sim. pelas coisas. Eu acho que você gosta de qualquer coisa na qual você se dedica e começa a ver que você começa a se tornar bom e consegue gerar resultados, ajudar pessoas, ter algum significado, porque você fica feliz no processo de fazer coisas que têm significado. Então, eu passei a gostar da medicina meio assim. Essa foi a trajetória para até entrar, né, dentro da faculdade. Perfeito. Você sabe que eu tinha essa questão, e há uns anos atrás eu sempre falava assim que eu era muito apaixonado por medicina. Eu realmente, né, apaixonado. E aí eu falava, não, pô, pra você ser bom no negócio, você tem que ter paixão pelo negócio. Mas depois eu desconstruí isso e na verdade foi o que você falou. Na verdade não é que, porque eu era apaixonado, eu era bom. Na verdade eu me destaquei, eu me dediquei, comecei a me destacar desde a faculdade e aí aquilo consequentemente me mostrou que, poxa, eu levo jeito para esse negócio, eu gosto, e aí quanto mais eu me destacava, mais apaixonado eu ficava. Consequentemente, eu queria evoluir mais e virava um ciclo. Então, é aquela história, né? A paixão, né, pela coisa, você não precisa esperar ser apaixonado para poder se dar bem. A questão é, se dedique àquilo, né? Faça bem feito. Quando você começar a evoluir, você vai começar a ficar mais apaixonado. Eu acho que é bem interessante. Total. Tem a questão da resposta, né? Quando você se dedica, estuda aquilo lá e entra mais naquele ambiente, você vai começar a ter respostas positivas sobre aquilo. Então, se você virou um bom médico, você vai começar, durante a faculdade mesmo, você vai começar a ter feedback positivo dos seus chefes, dos seus professores e tudo. E você vai conseguindo se sentir melhor ali naquele ambiente. Então, eu acho que isso facilita esse processo. Total. Mas eu tava pensando aqui, eu acho que tem muita questão com moral e princípios. Se você vai fazer alguma coisa que bate com a sua moral e princípio, você vai se dedicar muito mais àquilo e vai se apaixonar com o tempo com aquilo. Só que se for alguma coisa que não tem link com a sua moral e princípio, você acaba desgostando mais daquele negócio. Sim. Então eu vejo algumas pessoas que começou a fazer medicina e começou a se distanciar da medicina, ou teve
o ambiente errado, as pessoas em volta negativas, alguma coisa do tipo, ou a pessoa não se identificou em relação a morais e princípios que a medicina traz. O cara tem que ter muita maturidade para conseguir olhar para isso, né? Exato. Eu acho que o que a gente está fazendo é assim, o ecossistema AFIA, tanto o MCP, quanto vocês, quanto o Mentoria Residência, a gente está trazendo essa ideia de construir um ambiente positivo, viver uma medicina leve, viver uma medicina que sai disso daí que tu falou, desse ambiente às vezes tóxico, porque o cara entra lá com moral, princípios, ele entra com ideais na faculdade, e daí daqui a pouco todo mundo em volta tá dizendo que a medicina é sofrimento, que é só que tu vai ser um escravo, e o cara ele entra nessa espiral porque ele não tem maturidade para olhar as coisas assim, tipo, distanciado. E do que tu falou, eu acho um negócio legal. Leonardo da Vinci, acho que foi o cara que disse que o amor vem do conhecimento, alguma coisa assim. E as coisas casam. Cara, a gente começa a ter conhecimento sobre algo, a gente começa a gostar daquilo, mas que tu falou das pessoas, de fazer a coisa, ver que tu tenha moral, o princípio de ajudar, de fazer. Exato. Cara, isso daí te retroalimenta. Então, eu acho que, eu tenho certeza que qualquer coisa que a gente fosse fazer, a gente ia acabar sendo feliz. Exato. Porque em todos os campos, a medicina é gigante. Sim. Porra, a medicina é gigante. Alguém vai me dizer, não gosto da medicina. Tu não gosta do que na medicina? Tem que ter alguma coisa na medicina que tu vai gostar. Exato. Não, cara, é bizarro, assim, eu falo que é uma das áreas que mais tem amplitude de áreas de atuação, porque, poxa, você pode desde atender o paciente de forma assistencial, como você pode ensinar, como você pode ser daqui a pouco auditor, sei lá o que, um cargo executivo, burocrático, alguma coisa que você goste. Cara, então te abre essas possibilidades. E uma coisa interessante para o pessoal, é o que o Matheus falou, né? Pô, às vezes você tá naquele ambiente tóxico e as pessoas ficam falando, né? A medicina tá ruim, a medicina não sei o quê. Para vocês terem uma ideia, moçada, não se ache o alecrim dourado que agora, bem na minha vez, medicina piorou. Cara, eu tenho 18 anos de formado. 18 anos de formado. Lá, quando eu tava fazendo cursinho ainda, cara, quando eu tava nem cursinho, terceirão ainda, já eu escutava o pessoal falando que a medicina tinha acabado, que estava saturada, que não valia mais a pena, que não sei o quê. Eu lembro que saiu uma vez uma reportagem na Veja, se não me engano, falando da média do salário dos médicos, que na época era um negócio assim de menos de 6 mil reais, uma coisa assim. E daí eu falava, puxa, mas eu vejo, né, tanto médico, parece que tá super não é bem. realidade, né? Pois é, exato. E aí aquela média, né, então, sei lá, quem que entrevistaram e tudo mais, né. E, cara, daí eu ficava pensando, só que nessa época, eu lembro que eu fui muito, eu pensava na questão racional, isso que você falou, eu falava, pô, médico, que eu vejo, tá tranquilo, né, os caras têm emprego, os caras estão trabalhando, estão ganhando dinheiro e tal. E mesmo naquela época que falava assim, não, a medicina agora tá ruim, não sei o quê, mas eu gostava muito da matéria em si, sabe, das coisas que estudava a medicina. Então eu lembro que eu fui até na época de terceirão, eu fui fazer era um curso, assim, tinha um workshop que era pra você aprender coisas de laboratório, tirar sangue, não sei o que, analisar, barará. E eu me encantava aquelas coisas, sabe? Então, pra mim, tipo, era muito disso. Eu falava, pô, é um negócio que eu vou gostar de estudar. Então, eu vou estar na faculdade, eu vou estar curtindo aquilo ali. Então, foi muito parte da minha escolha. Mas olha só que interessante. Já antes de eu entrar na medicina, já falavam que tinha acabado, que tava merda e tal. Então, esse ambiente é muito comum. Na faculdade, mesma coisa, né? Todos os professores falavam mal. Eu lembro que na época de escolher a especialidade, pô, ia conversar com o cardiologista. Pô, cardio. Ih, acabou, cardio tá uma merda. Nossa, cara, teve muito isso. Esse é um ponto que eu acho crucial, assim, até pra quem estiver ouvindo que é acadêmico ou que ainda não escolheu essa especialidade. Cara, com frequência eu vejo alguém me dizer assim, eu gosto muito de X, mas não tem espaço, mas não sei o quê. E a gente vê nas caixinhas além da medicina, será que tal coisa ainda vale a pena? Será? Cara, isso é um absurdo. Eu acho que pra mim, na minha vida, a melhor coisa que eu fiz foi parar de escutar essas pessoas em algum momento e pensar, cara, o que para mim tem sentido? O que eu gosto? E conviver com pessoas que pensam assim, tipo, a gente tá num ambiente super diferenciado, a gente tem um ecossistema muito bom, porque todo o pessoal aqui pensa assim, pensa pra frente. E, cara, tem 1 milhão de possibilidades. A galera tem que tirar da cabeça essa ideia de, será que vai... Se tu gosta disso, pode ter certeza que dentro de toda a área tem um monte de possibilidade. Então, se você gosta, se você é bom, você vai se sentir bem, porque você vai fazer um bom serviço, vai ajudar o próximo, e você vai achar possibilidades no mercado, porque tem um monte de área inexplorada. É só abrir um pouco a cabeça, né? Se você começar a enxergar não só o clássico ali, vou fazer radiologia e vou virar um laudador de raio-x. Você vai entrar na mesmice e vai ficar o outro cara que critica.
Agora, se você amplia a sua mente, começa a enxergar as possibilidades que tem dentro de cada especialidade, você vai se encontrar numa área ali que não vai estar abarrotado, que eles falam, né? Que, na verdade, é só você se diferenciar, assim como qualquer profissional. Se você fizer a mesma coisa que todo mundo tá fazendo, você vai ficar naquela mesma. Só que se você se diferenciar em algum ponto específico, que não é uma coisa de outro mundo, você vai estar encaixado em qualquer ambiente ali. É muito fácil diferenciar. O Vitor, ele tem uma frase que ele fala lá desde o início do Além da Medicina, que eu acho muito interessante. Ele fala o seguinte, e ó, prestem atenção para vocês não distorcerem o que eu vou falar aqui, tendo o contexto. Vai rolar o corte só nesse... Exato. O cara vai falar, Michael disse que medicina, não sei o quê. Não, Michael disse, medicina não vale a pena. Isso, exatamente. Vai sair na Veja. Vai. Não, olha só, o Vitinho falava uma coisa assim, cara, a medicina é a melhor profissão para o cara medíocre. Entendam o contexto. Cara, lógico que um cara medíocre, né? Porra, não pode ser médico, isso é ruim. Mas o que ele quer dizer? Que mesmo aqueles caras que são meia boca, eles vão conseguir ganhar um dinheiro, cara. E vão conseguir, muitas vezes, ganhar mais do que a maioria da população ganha. Sim. Porque, cara, a medicina te dá essa possibilidade. Verdade. Tô falando que é pra vocês serem medíocres. Óbvio que não, né, cara? Isso aqui não se sustenta no longo prazo. E até porque você tem que entender que você tá lidando com vida, você tem que ser o cara mais dedicado possível. Mas é uma frase que, infelizmente, é real. Porque se você vê aquele cara que, porra, meia boca, a faculdade inteira foi mais ou menos... Cara, chegou ali, pegou um monte de plantão ali, faz aquele negócio nas coxas, vai empurrando coisa, e mesmo assim esse cara ganha dinheiro. Lógico que a tendência, e já isso vem acontecendo, é disso ir mudando. Hoje em dia não é mais aquele oba-oba, que o cara saia da faculdade e ganhava um monte de dinheiro sendo ruim, né? Hoje em dia, cada vez mais você tem que ter um diferencial, né? Até se você pensar numa carreira de longo prazo, isso é muito importante. Mas a medicina é isso, cara. Assim, você consegue ganhar um dinheiro mesmo sendo meia boca. Medíocre. Né? Cara, mas o que é mediocridade, né? É a média, né? É a média. É a média. Se for pega a média do brasileiro de... Leitura do brasileiro é um livro ano, não, né? Enquanto se for isso. Outros públicos muito mais, sim, né? Sim, França, sim. sei lá, a galera lê 10, 12, a média. Brasileiro 1. Pega o médico e o médico fala, não, pô, eu estudo pra caramba. Mas eu noto muito que o médico estuda pra caramba medicina. Exato. E o cara estuda medicina e fica na bolha da medicina. Isso. E daí ele esquece que ele não precisa ficar bitolado e estudar só medicina para ser um bom médico. Ele nem tá absorvendo, ele tá caindo na pressão dos outros de que ele tem que ser aquela máquina que só estuda medicina. E até às vezes quando tu pensa um pouquinho diferente, tu é taxado de louco por alguns. Até que tu começa a ter algum resultado em algo e as pessoas devem te falar, cara, e como é que é aquele negócio e outro? E o exemplo, com vocês aqui, um exemplo claro, finanças. Entendeu? O médico não aprende de finanças. O médico, ele aprende medicina, mas ele não aprende comunicação não violenta. Ele não aprende a conversar de fato com o paciente. Exato. Ele não aprende a ter gestão das próprias emoções. A gente vive num contexto que tem uma pressão social do médico, que o médico, ele tem que ter carrão, ele se forma, ele já tá rico. Automaticamente caiu 5 milhões na conta dele. Exatamente, eu me formei. Cara, isso daí tu vê o cara... É por isso que tanta gente vai reclamar, porque as pessoas ficam tão fixas só na mentalidade da medicina, só ouvindo aquilo, tudo que eu estudo é medicina, tudo que eu ouço é o pessoal da medicina, que o cara fica sem repertório, sem visão de mundo, para desenhar outras coisas. É bem a diferença de hard skills e soft skills, né? O cara, ele entra na faculdade de medicina e fica ali hard skills, que é a medicina em si. O aprendizado ali de fisiologia, fisiopatologia e tudo mais. E depois ele esquece da segunda parte, que é o soft skills. Então, a comunicação não violenta, a comunicação com o paciente, saber fazer um fluxo de caixa numa empresa. Não tem essa noção dessas coisas. Que é soft skills para o médico. Né? E aí é onde a gente entra, no caso. Exato. Então, a ideia geral é essa daí mesmo. Eu lembrei um negócio aqui da faculdade, cara, você falou um negócio interessante, me veio um filme na cabeça. Eu era um aluno super estudioso, eu era um aluno que ia muito bem na faculdade, e, cara, na faculdade toda, eu nunca fui o cara que só estudava medicina. Eu estudava bastante medicina, mas assim, eu sempre procurei aprender outras coisas. Eu lembro que, na época eu comecei a ir pra academia. Primeira vez na minha vida, musculação, não sei o que. Cara, eu comecei a estudar sobre musculação, sobre treino, não sei o que e tal. E
aquilo não me tirava, assim, que nem você falou, né? Às vezes eu podia estar fazendo qualquer outra coisa, podia estar dormindo, mas eu estava estudando uma coisa diferente. Eu resolvi na faculdade aprender a tocar violão, que eu nunca tinha, né, aprendido e tal. Pô, daí fui lá, cara, estudei violão, aprendi, lógico, uma porcaria, né? Mas eu arranho ali e tal. Mas, cara, consigo tocar, cantar, não sei o que e tal. Aprendi na faculdade. Na época também aí depois já da faculdade, cara, assim, já médico, formado e tal, eu decidi que eu queria aprender fotografia. Aí eu comprei uma câmera, comprei uma... primeiro Instagram de fotos. Tá? Era blog, na verdade, né? Era um blog, Cara, eu comecei a fazer fotografia e eu ganhei prêmio de fotografia, mais de um. Até teu primeiro empreendimento foi um curso de fotografia. Sendo médico, exato, sendo médico, exato. Então, para você... E, cara, isso... eu era um nefrologista ruim, porque eu estudava fotografia de jeito nenhum. Inclusive, cara, eu sempre falei, eu como intensivista, eu sempre assim, mesmo nas rotinas, eu já vi muito em hospital que o rotineiro, ele passa a rotina tipo, numa salinha e discute os casos. Eu sempre passei assim, beira de leito. Sempre gostei de olhar o paciente, de cheirar o paciente, aquele negócio. Por quê? Porque, cara, eu sempre... eu bati o olho em alguma coisa e me chamava atenção e às vezes a gente desvendava diagnósticos por conta disso. E eu acho que muito disso se deve à fotografia. Porque, cara, na fotografia tem uma coisa. Às vezes você olha um negócio e você... trivial aquele negócio. Quando você apura seu olhar, você consegue enxergar diferentes ângulos, você consegue enxergar às vezes uma beleza que não tem ali. Isso me ajudou muito na medicina. Então, cara, eu me tornei um médico muito mais observador. Eu já cheguei, assim, às vezes o paciente entrando no consultório, eu já notava a forma como ele entrou, entendeu? A feição que ele estava, a forma dele caminhar até a mesa. Então, aquilo já ia me dando dados, cara, antes de eu começar a consulta. Olha quantas inteligências. Exato, massa, né? Exato. Vai misturando as coisas, você vai usando e aí que eu falo, aprendizado em outros lugares. Aí o cara tem medo, às vezes, de dizer, não, mas eu vou dedicar tempo para outra coisa, né? Não vou dedicar esse tempo à medicina. E o que é uma mentira para ele mesmo, né? Porque, no geral, o cara não fica 24 horas por dia estudando medicina, né? Às vezes ele fica fazendo coisas inúteis e que não agregam nada na vida dele. Hoje em dia é só abrir o celular e ver quantas horas de tempo de uso por dia. Exato. Pô, cara, se assusta. É assustador, né? Cara, pra mim hoje, cara, eu tento justificar, né? Porque hoje eu trabalho com isso. Mas, velho, uma boa parte ali não é trabalho, né, cara? É olhando meme ali. Trocando reels com o Vitão. Eu acho muito, muito louco isso de como todas essas coisas, elas somam para quem a gente é. E até para o pessoal que não me conhece, assim, sou um residente R3 em Medicina Esportiva na Unifesp. Não considero que eu tenha, no momento, um grande sucesso profissional. Estou trilhando uma carreira, mas eu me sinto uma pessoa de sucesso no momento em que eu estou. Demais. Eu estou satisfeito com o meu output. Pô, estou atendendo pacientes particulares. Comecei desde, assim, do início da residência, assim, atendi alguns e tal. Ano passado foi aumentando um pouquinho, esse ano mais. Tô no MCP, no meu consultório particular. Fazendo um trabalho brilhante. Fazendo um trabalho muito bom, tô progredindo, tô evoluindo em cargos de coisas que eu nunca tinha feito antes. Só que, cara, se eu for olhar pra minha vida e ver como é que essas coisas aconteceram, elas aconteceram não foi por causa da medicina, mas elas aconteceram pela junção de coisas que me fazem quem eu sou. Perfeito. Por exemplo, na faculdade, teve Ciências Sem Fronteiras, aquele intercâmbio. Todo mundo falava, cara, isso daí tu perde um ano, porque não dava pra aproveitar as matérias, né? Eu pensei, caraca, perde um ano? Eu vou ganhar, eu vou ganhar um ano da minha vida. Não falo inglês, vou aprender a falar inglês, vou cursar umas matérias de coisa que eu nunca cursaria, conhecer gente que eu nunca conheci, tudo pago pelo governo. Então, pô, como é que eu vou perder um ano? Cara, foi a melhor coisa da minha vida. E daí, quando eu voltei, uma turma um ano antes, eu olhava assim os meus colegas de antes e eu vi que, tipo, as preocupações, elas se mantinham as mesmas. Você já tinha expandido sua mente. Entendeu? Os sofrimentos, e eu tava naqueles sofrimentos. Só que a possibilidade de ter saído para voltar me deu, assim, uma calma que antes eu tava sendo levado pelo ambiente. Eu tava como todo mundo sendo levado. Só que essa questão de sair e voltar assim e ver, caraca, tá tudo exatamente igual, cara. Tá todo mundo preocupado com as mesmas coisas. E daí eu tinha muito negócio que, pô, eu ia ser cirurgião, porque meu pai é cirurgião, e daí eu pensei, cara, eu já escolhi medicina por causa do meu pai. Cirurgia, eu vou seguir os passos dele só porque, pô, ele é ouro na cidade, poderia ser um caminho fácil, porque ele já tem uma clientela, uma clínica. Pô, é óbvio que aqui eu tenho um caminho de sucesso. Mas eu pensei, cara, eu gosto da cirurgia, eu gosto de ir lá, porque eu gosto de estar com meu pai, mas eu não quero operar, não quero ficar no hospital. Eu curto alguma outra coisa que eu não sei qual é que é. Então, tipo... Isso abriu minha mente, né, para pensar em outras coisas.
E daí eu comecei a gostar de falar de saúde, de estilo de vida, de meditação, das coisas que eu fazia na minha vida. E daí a galera da faculdade me olhava meio como se eu fosse lunático. O estranho. Tipo, pô, o Matheus é meio maluco. E eu mandava bem na faculdade, fazia todas as coisas direito. E daí eu pensei, cara, eu não sou doido. Tem um monte de gente que deve pensar que nem eu penso. Tem um monte de gente que deve curtir essas coisas que eu curto, de... Pô, ter um estilo de vida, buscar um estilo de vida saudável, buscar desenvolvimento pessoal, adorava ler livros de desenvolvimento pessoal, meditar, banho gelado, já fiz tudo que é loucura, assim. Eu curtia todas essas piras desde cedo, e daí eu pensei, cara, vou criar um canal no YouTube. Legal. Porque alguém deve curtir essas coisas que eu curto. Vou criar um canal no YouTube para falar disso. Meio mais fácil de se conectar com uma outra pessoa que tem a mesma pira que você é a internet, né? Internet. E daí eu tava cagado, porque nunca... Pô, vocês tiveram o primeiro vídeo de vocês. Robotizado na frente da câmera. Não sabia como falar. Regravei 300 mil vezes o primeiro vídeo. Mostrei para um amigo meu. E daí ele me falou... Perguntei, cara, e aí, o que tu acha desse vídeo? Ele, pô, eu acho que não entendi porque tu não postou ainda, cara. Tu já tá me falando disso daqui a um ano. Eu demorei um ano para postar o primeiro vídeo. Quando eu postei... Cara, todo mundo que tinha que me zoar, já me zoou na primeira semana. Exato. E eu já botei... E vai acontecer, tá? Skin in the game. E daí... Foda-se, dá pra falar palavrãozinho assim? Pode. Foda-se. Eu pensei, pô, foda-se. Agora todo mundo que me zoou. Foda-se, eu vou fazer esse negócio porque isso é for real. A galera me zoava, eu levava na esportiva, aquela agressividade passiva, né? Sim, exato. Me fazia de louco e tal. Até que, pá, o canal começa, tem 10 mil seguidores, 20 mil seguidores. E a galera começou a tipo, pô, cara, é sério o negócio dele. E pararam de me zoar. Enfim, eu segui com o canal e... Ele chegou até uns 40 mil seguidores. Quando eu virei médico, pô, era muita mão continuar com o canal e tal. Mas, cara, essas habilidades, por exemplo, saber gravar vídeos, manjar de YouTube, essas coisas, foi um dos motivos pelo qual a Thaline e o Ruben me chamaram para ser estagiária deles no Olimpo, porque eles queriam organizar uns negócios de vídeo lá. Nossa, que da hora. Velho. O que isso tem a ver com medicina, Exato, cara. Não, eu falo assim, ó, toda habilidade que você aprende lá atrás, um dia você vai usar para alguma coisa e vai te ajudar na sua vida, cara. Isso é incrível. E eu fazia, na época da faculdade, eu lia muitos livros que não tinham nada a ver com medicina, muitas coisas mais filosóficas, livros, inclusive, de literatura, assim, de ficção, cara, livros... Repertório emocional. Eu gostava muito, cara, dos livros do Mark Twain. Então, putz, cara, eram livros assim, de aventuras e não sei o quê, meio infanto-juvenil, muitos livros dele, mas eu adorava, porque tinha um monte de lição, cara, tinha um monte de coisa legal lá dentro, e é o que você falou, te dá repertório, até para você usar analogias diferentes, para você ter visões diferentes, então acho que isso é sensacional, cara. Que ano que você fez a Ciência Sem Fronteira? Fiz em 2015. Não, o ano da faculdade. Era no meu terceiro ano da faculdade. Então foi depois disso aí que você decidiu pela... medicina esportiva ou veio depois disso? Depois disso ainda, cara. Como que foi esse processo? Nesse momento eu não sabia o que eu queria fazer, mas eu já pensei, cara, eu acho que nessa coisa de cirurgia, e eu gostava de falar, gostava desse negócio de lifestyle e tal. E no final da faculdade eu pensei, cara, vou fazer um estágio na cirurgia só para ver se eu não curto mesmo cirurgia. Aí, pô, aquele estágio lá, eu fiz um estágio na cirurgia, os optativos, né? Cirurgia e endócrino. Que eu pensei que endócrino fosse algo a ver, assim, com estilo de vida. Daí na endócrina eu não curti, porque era só ficar tratando os diabéticos lá e dar insulina e tratar a tireoide. No serviço que eu fiz estágio, endócrinos aí não me levem a mal, né? Que bom que tem gente que gosta de regular essas coisas, mas não era o que eu estava procurando. E daí no estágio da cirurgia, eu lá no optativo, tendo que ir às 5 da manhã para o hospital, voltando 8 da noite, eu pensei, cara, eu não nasci para isso, rotina cara. Ruim. Pô, eu admiro muito quem tem esse... Porque para fazer cirurgia, para mim, o cara tem que ter muito tesão por isso. Porque, cara, é um endurance... Eu admiro demais. Eu não ia ter essa capacidade, sendo que não é o meu negócio. Daí tem uma amiga minha, a Sohaila, que é médica do esporte, até se ela estiver ouvindo, beijão, Sohaila. E ela é médica do esporte lá no Rio Grande do Sul. E daí eu pensei, caraca, por que não medicina esportiva? Isso daí deve ser legal. E daí fui acompanhar ela uns dias, ela estava fazendo uns testes espirométricos, eu troquei uma ideia com ela e tal. Eu pensei, cara, eu perguntei onde que eu fazia, né? Onde que eu faço? Ela, cara, as maiores instituições estão em São Paulo, né? E daí ela tinha feito um estágio na Unifesp, ela me falou, eu gostei muito de lá, faz lá. E daí eu botei na cabeça, cara, então tá, medicina esportiva na Unifesp. E eu não tinha ideia do que era medicina esportiva. Só que daí eu pensei assim, cara, no meu coração isso tem sentido. Tipo, parece fazer sentido. Eu sempre gostei de esporte, sempre gostei de me exercitar. Eu acho que
o esporte ele é uma analogia para a vida, porque no esporte você se depara com desafios, você vê que você é capaz de melhorar e você começa a internalizar essa autoconfiança, essa autoeficácia, e você vê que perante os desafios da vida você pode se capacitar, se tornar melhor, ter mais ferramentas e superar. Então, eu acho que o esporte, ele é o elemento físico que traz esse aspecto psicológico da existência. Então, para mim, assim, essa é a minha filosofia com o exercício, e eu acho lindo o que o esporte pode fazer nesse sentido. E eu vejo que forja muito a disciplina de um sujeito, a capacidade de dizer alguns nãos, a capacidade de ter visão a longo prazo, de ter planejamento, de entender por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo. O esporte traz isso, eu noto que pessoas que vêm do esporte, a gente vê aí vários empreendedores, vários que têm o esporte como a sua escola. Então, cara, eu via tudo isso de lindo no esporte, e daí tinha essa coisa aí chamada medicina esportiva. E, cara, eu agarrei e eu falei, eu vou fazer nesse lugar que a Soraya me falou, ela disse que esse é o melhor lugar, eu vou fazer aqui. Foi. Daí, até falei com os meus pais e tal, daí eles perguntaram, cara, e por quê medicina esportiva? Porque eu achei que é. Aí meus pais sempre me apoiaram muito. Não, então tá, mas e se tu não gostar? Se eu não gostar, daí eu faço outra coisa. Exato. Ponto, acabou. Esse é outro ponto que o pessoal também fica naquela, meu Deus, e agora? Cara, a vida, você tem mais um monte de décadas para viver, você pode mudar no meio do caminho, você pode escolher outra coisa, não tem problema. E aí entra outro fato engraçado, que daí quando eu comecei, eu botei na cabeça que ia fazer medicina esportiva. Eu falava assim, quando era época, foi no último mês da faculdade. Daí o pessoal falava, o que tu vai fazer e tal? Medicina esportiva. Daí, ou me perguntavam, por que eu não ia fazer cirurgia? Por que eu não virava urologista, que já era tão fácil pra mim? Cara, não tem nada a ver comigo. E as pessoas tentavam me convencer, isso daí dá mais dinheiro, não sei o quê. Ou outros, quando eu falava medicina esportiva, perguntavam assim, então tu vai prescrever bomba pra todo mundo? Isso é foda. E daí eu comecei, isso me impactou, né? E daí eu comecei a perguntar para as pessoas, é assim que é a medicina esportiva? Daí a pessoa meio que travava, eu perguntava, na verdade eu não sei muito sobre medicina esportiva. Eu acho a ideia legal e eu quero fazer para conhecer o campo, para ver se eu gosto. Mas tu que sabe, me conta um pouquinho mais como que é. Ixi, só que eu falava num tom bem de boa, assim, bem tipo para a pessoa se sentir idiota. Mas aí a pessoa, travava. A pessoa não tinha que falar, então tu não sabe nada sobre a medicina esportiva. A pessoa não, não, é que tu me falou esse negócio das bombas, eu achei que tu sabia. E, cara, eu falava bem de boa, sem nenhum tom de agressividade, as pessoas ficavam assim transtornadas, e pra mim isso foi um baita aprendizado, passar por isso, porque a primeira vez que eu respondi assim a alguém, eu vi que, cara, as pessoas não fazem ideia do que é isso que elas estão criticando, e elas estão me falando que a minha decisão tá errada, elas nem sabem o que isso é. Cara, isso é muito comum. Elas não sabem por que eu tô decidindo isso. Bizarro, doideira, cara. Né? Bizarro. Não, você sabe que e isso é em todas as áreas da vida, né? Quando a gente criou Além da Medicina, que justamente veio com essa proposta, né? Que a gente falou de ter um ambiente onde a gente falava, cara, das coisas boas da medicina, de quais habilidades você precisava desenvolver para poder se dar bem na carreira. E isso, assim, na época foi muito criticado, né? Então, agora você falou do seu canal do YouTube. Então, a galera fala que a gente virou coach, virou blogueirinho, que não sei o que, tarará. Quando as pessoas se deram conta que aquilo, na verdade, era uma empresa de educação séria, que inclusive foi comprado, né, pela AFIA, empresa listada na Nasdaq, cara, calou a boca de muita gente, né? Porque, e aí hoje o pessoal falou, nossa, cara, a ideia de vocês foi genial, vocês mandaram muito bem, não sei o quê, mas na época não falavam isso, né? Na época era assim, poucas pessoas torciam realmente pela gente, né? Era mais assim, quem era muito próximo ali, por sorte, minha família sempre me apoiou, né, assim, até amigos próximos não apoiaram tanto, mas assim, pelo menos assim, a minha família, minha esposa e tal, me apoiou sempre, né? Então isso foi uma coisa legal. Mas você vê, cara, que você tentar fazer qualquer coisa diferente, sempre vai ter isso que você falou, cara, que ele não tem noção do que ele tá falando, ele não sabe como funciona, mas ele já vem te dizer que sua decisão tá errada, né? É uma coisa pra justificar a própria ação dele, ou inação. Exato. Às vezes o cara, ele tá tanto indo com a maré e tal, que ele tem que te convencer da mesma coisa. Ô, Renato, tá te formando agora, cara, tem que comprar um carrão, entendeu? Como é que tu vai ser médico andando com esse carro chinelo aí? Tipo, por quê? Por que eu tenho que comprar um carrão? Me explica melhor. O médico tem que ter carrão no dia que se forma. Cada um tem as escolhas, né? Não é a sua escolha vai impor na outra pessoa. Não faz sentido. Mas muito é por sofrimento próprio também, né? A pessoa se dói porque
alguma coisa aconteceu de ruim na vida dela que por exemplo, a pessoa não é decidida em relação a qual especialidade ela vai fazer. Então ela vai naquilo que tá mais fácil para ela. Chega uma pessoa decidida em fazer uma coisa diferente do comum, isso dói nela. Porque ela não era decidida, ela vê que você tá decidido, então... Muito bom, cara. Pode ser que ela tá te ferindo por causa disso, muito bom, entendeu? até me perguntavam muito, cara, por quê? Quando que tu decidiu que é medicina esportiva? Qual que é o momento? As pessoas esperam uma resposta assim, tipo, mágica. Caraca, eu tive um sonho. Meu, eu não fazia ideia se era medicina esportiva, mas é que o fato é o seguinte, na tua vida tu tem que tomar decisões, tu tem que escolher por coisas. E quando tu acha algo que parece fazer sentido, tu não vai ter 100% de certeza. Eu acho que não tem 100% de certeza em nenhuma decisão. Pois é. Sempre tem aquele quê de dúvida. Só que para tudo que tu vai, tu tem que ir com a esperança. E a esperança é muito assim, minha visão de ética, tá? E que eu acho que vale para todo mundo, e eu sei que vocês têm essa visão. Que é assim, a minha ética pessoal é, o que eu fizer, eu vou fazer bem. Eu vou dar o meu melhor. Eu quero fazer um negócio bom. Eu quero ver resultado, eu quero ajudar as pessoas, eu não quero ficar de corpo mole. Eu quero poder realmente... Que a minha existência tenha algum significado, que eu possa, enquanto eu tô aqui, somar e esse ambiente fique melhor, e onde eu passar, eu quero que o lugar possa ficar um pouquinho melhor, porque eu passei muito ali. Bom. E, cara, essa mentalidade, para mim, sempre me fez aproveitar os ambientes e, tipo, me possibilitou não ficar, às vezes, tão fixo nessa ideia, será que essa é a melhor decisão? Porque quando tu vai assim num lugar... Tu vê possibilidades, tu vê coisas, em todo lugar tem muitos caminhos. Sempre, então, qualquer especialidade, o cara não tem 100% de certeza se ele quer clínica. Exato. Normal, vai para a clínica igual, se tu acha que vai lá. Não tem 100% de certeza. Vai de coração aberto e faz o teu melhor nas coisas. Vai ter algo que vai chamar assim mais atenção para ti e tal. E para mim as coisas acontecem assim, cara. Tipo, eu vou com essa atitude... E eu conheço pessoas legais no caminho, entendeu? Você, se tivesse dado errado além da medicina, outra coisa que vocês fizessem ia dar certo depois. Com certeza, cara. Com tanta gente que a gente conheceu, a experiência que a gente teve, a casca que a gente criou e tal, cara, com certeza vai estar aprendizado, que vocês têm. Lógico. Isso mistura muita coisa que a gente falou hoje. Então, você entrar num lugar desconhecido, uma coisa que você tem uma dúvida se você quer realmente ou não, cara, não sei se eu quero clínica mesmo, mas eu acho que sim, vai e faz. Beleza, primeiro ponto, se você se entregar, se você se dedicar, você fizer o seu melhor naquele negócio, entra aquela primeira coisa que a gente conversou. Você vai se dedicar, você vai estudar, você vai começar a se apaixonar pelo processo. Certo. Você tá dentro do negócio, não tá indo legal, realmente não é aquilo que você queria, então tudo bem você pausar, repensar e mudar de caminho. É o segundo negócio que a gente conversou aqui no nosso podcast hoje. Você pode mudar no meio do caminho. Total. E aproveita enquanto você está nesse ambiente para aprender tudo que você conseguir, que isso não vai ser uma perda. É igual, no passado eu falava muito sobre isso, que... Renato, você vai, por exemplo, a Ciência Sem Fronteira, você vai perder um ano? Não, cara, você só perde um ano se você dormir em janeiro e acordar em dezembro. Aí você perdeu, realmente. Agora, se você fez qualquer coisa, em um ano você consegue aprender alguma coisa naquele ambiente que você tá. Você na medicina esportiva, você falou que você aprendeu 3 brilhantes coisas. Disciplina, que é o esporte, né, na verdade. Disciplina, você precisa ter disciplina. O poder de dizer não, que é o poder de escolher uma coisa ou outra, e a questão de propósito. Você encontrou isso, que o esporte representa isso na vida do ser humano. Então, você esteve num ambiente de esporte, você esteve num ambiente de medicina esportiva e conseguiu puxar isso da melhor forma possível. Então, cara, juntou tudo isso aqui, eu achei muito legal. Quando você foi falando, juntou o que a gente conversou no podcast. Eu acho que um erro das pessoas também, cara, hoje em dia, é quererem que, tipo assim, a coisa aconteça automaticamente, né? Então, assim, o cara fala assim, mas é que eu não sei se eu gosto, não sei o quê, mas ele espera simplesmente que do nada apareça, assim, uma especialidade que seja perfeita, né? Nossa, aqui eu vou trabalhar pouco, ganhar super bem, não vou precisar me dedicar tanto, é uma coisa super prazerosa de fazer. O cara quer todas as coisas ao mesmo tempo, né? Tipo assim, e ele quer que apareça como mágica, que de repente alguém vai chegar, tome aqui um tapetinho vermelho, né? Vai expandir aquilo ali e fala, olha, só caminhar aqui, galera, eu te ajudo ainda, eu te levo e tal. Cara, não é assim que as coisas na vida vão acontecer. Você vai ter que cavar as suas oportunidades, você tem que construir as suas oportunidades. Então, poxa, eu não sei se eu gosto.
É isso que o Renato falou, é isso que o Matheus falou, você vai ter que construir esse tipo de coisa. Então, não fica esperando cair do céu, cara. Pois é. Todo mundo que eu conheci que ficou esperando as coisas caírem do céu na medicina, cara, não conseguiram ir tão longe. 100%. Então, isso é uma coisa importantíssima. Então, esse erro é muito comum. E, cara, voltando um pouquinho, eu queria dar um exemplo bem bacana aqui que eu acho, naquele negócio que você falou, né, às vezes de você se comparar, do cara também, né, falar que, às vezes criticar a sua escolha, o outro não ter, às vezes, a capacidade de olhar o outro crescendo e desenvolvendo, ele ficar meio que, né, se sentindo para trás e querer criticar aquilo ali e questionar a escolha do cara. Eu terminei de ler um livro que chama A Psicologia do Dinheiro, não é a Psicologia Financeira, é outro livro, é A Psicologia do Dinheiro. E tem uma parte lá que eu achei muito, muito interessante, que é assim, fizeram uma pesquisa ali e perguntaram, tipo, pro cara, assim, não são os mesmos números, mas para dar um exemplo. É tipo o seguinte, cara, você está trabalhando, assim, numa clínica e são 10 médicos, tá? Você ganha nessa clínica R$35 mil por mês. E todos os outros médicos ganham em torno de 20, uns 18, uns 22. Tá. Como é que você se sente? O cara se sente, né? Ele ganha mais que todo mundo, né? Exato. Agora é o seguinte, nessa mesma clínica você ganha 40, não 35, você ganha 40. Mas todos os outros colegas ganham 50, 60 e tal. O cara, se fosse para escolher, o cara, ele prefere trabalhar e ganhar 35 e não 40, mas porque ele tá ganhando mais que os outros. E isso é bizarro, cara. É bizarro. Eu vi esse mesmo estudo no livro Fooled by Randomness. Cara, esse livro é sensacional, cara. Esse livro é obrigatório, pô, cara. Esse foi um livro que eu li isso e eu fiquei assim, caraca, eu sou... assim, vamos ser honestos. O acaso ele existe na vida. É isso, cara. Acaso ele existe na nossa vida. Lógico. A gente... vão acontecer coisas que são por acaso mesmo, que algumas coisas boas acontecem. Algumas coisas legais, tem um papel gigante do acaso no fato de o Além da Medicina ter sido comprado pela AFIA. Total, velho. Só que assim, isso em nada elimina o fato de que vocês estavam no jogo. Sim, e exato. vocês iriam continuar no jogo. Uhum. E assim, a chance de acasos acontecerem ao longo de uma vida, vão acontecer fenômenos, vai ter coisas boas. Então, cara, isso é imutável, isso vai rolando sempre. Exato. Tem um ponto, né? O acaso, ele acontece em quem? Quem tá preparado, quem tá em movimento. Em movimento, exato. Se você tá totalmente parado, não vai acontecer nada de acaso com você. A chance de acontecer é muito menor do que você tá em movimento. E se tu recebeu uma bênção muito grande pra ti, mas que tu não tá pronto pra sustentar essa bênção, cara, exato. Tu não consegue segurar isso, exato. Isso vai virar um fardo. Isso vai virar um peso pra se carregar. Isso. Então... é muito assim, se o acaso acontece de uma coisa muito grande vir para alguém no momento que é muito cedo, que a pessoa não tem emocional, não tem ferramenta, isso vai se tornar um fardo. E às vezes é até o caso de alguns médicos. O cara veio de um contexto onde ele não tinha condição, onde ele vivia uma vida normal e daqui a pouco ele se forma, ele pode ganhar 20, 30 mil. E isso daí veio uma bênção do nada, ele não estava pronto, porque ele não tinha outras coisas, ele não tinha repertório, ele não tinha educação financeira, ele não tinha, assim, responsabilidade, ele não tinha senso de longo prazo, de propósito. Total. Então, acaso ele precisa que você esteja em movimento. Isso é o exemplo também dos caras, né, que ganham na loteria e daí 3 anos depois estão falidos e devendo, né, cara? Porque é um negócio assim, chegou num momento que o cara não estava preparado. E eu às vezes paro pra pensar, né, que eu lembro que quando eu estava na faculdade de medicina, cara, perrengue danado, cara, comendo pão com ketchup no final de semana para economizar. Caraca. Aquela coisa de louco, morava num quartinho minúsculo, um calor do cacete lá no oeste paulista, assim, um ventilador de teto que só empurrava o bafo quente na gente ali, dormia um beliche, dividia com outro amigo meu. E, cara, eu lembro que nessa época a gente ficava às vezes sonhando assim, né? Putz, você já ganhou na loteria, hein, cara? Putz, já pensou? Tarará. Hoje, eu olhando pra trás, eu fico pensando, cara, talvez se eu tivesse realmente ganhado na loteria naquela época, cara, porra, talvez minha vida ia ser uma porcaria hoje, porque talvez eu não soubesse lidar com aquilo naquele momento, tava na faculdade. Será que eu ia ter, tipo, aquela ideia de, pô, realmente... Eu sempre falava isso, se eu ganhasse um bom dinheiro, eu ia continuar me evoluindo, eu queria fazer residência, eu tinha muito esse propósito na cabeça, mas sei lá, né? Na prática, será que seria diferente? Né? Será que eu teria desistido de fazer residência? E daqui a pouco, velho, não sabia lidar com dinheiro. Me enrolava e daqui a pouco eu falava, pô, tô sem especialidade, sou uma porcaria de médico e não me dediquei mais e ainda tô sem dinheiro, né? Então são coisas que realmente você tem que estar preparado, né? Cara, eu fiquei agora na cabeça, voltou outro item que tu falou antes
das pessoas, esses caras, porque isso é muito doido, esses caras do exemplo que tu deu, que eles preferem ganhar menos, mas que desde que ganhem mais do que os outros. Desde que ganhem mais do que os outros. E isso, para mim, assim, acho que todo mundo já passou por isso, acho que é um processo de amadurecimento, mas eu era uma pessoa que eu tinha muita inveja, cara. Eu tinha muita inveja, entendeu? Tipo, quando eu olhava alguém com sucesso e tal, eu pensava... pô, por que eu não tô fazendo isso? Por que não sei o quê? Ou via alguém, tipo... Via alguém que tinha muito sucesso, eu pensava, não, tem que ter algum defeito com essa pessoa, entendeu? Eu tinha isso, só que era uma coisa de falta de autoconfiança minha. E foi nesse processo desses últimos anos, eu percebi que em algum momento isso mudou. Porque eu passei a olhar com admiração o que antes eu olhava com inveja. Tipo assim... Quando eu olho um amigo meu, cara, eu tive um momento que eu me senti muito culpado por me sentir... Porque eu queria estar feliz por alguém, mas eu estava com inveja de algo que a pessoa concretizou. Eu me senti muito culpado. Isso daí mexeu muito comigo. E, cara, eu não queria sentir aquilo. Eu queria ficar feliz toda vez que um amigo meu... Que algo bom acontece, que um amigo meu cresce. E eu comecei a mudar esse olhar e olhar com admiração. Tipo, porra, quando eu vejo alguém com sucesso hoje, cara... Eu penso, esse cara é foda em algo. Esse cara sabe algo que eu não sei. Eu não vou botar só os defeitos do cara. A gente gosta de falar dos defeitos dos outros. Cara, se a pessoa chegou ali, tem algo que tu pode aprender com ela. Com certeza. E para mim, mudar essa visão foi muito bom, cara. Porque agora eu consigo estar em ambientes de pessoas que, cara, têm muito mais sucesso que eu. E isso... não faz eu ser menos. Eu fico feliz pra caramba. Tipo, muito legal. Eu fico feliz pra caramba de estar aqui com vocês. Entendeu? Vocês estão mais avançados, por exemplo, na vida financeira. Vocês estão extremamente mais avançados que eu. Você é residente também, pô. Eu sou um residente. Mas, exato, eu sou um residente e eu tô aqui na frente de caras que, os caras têm patrimônio, têm já uma construção sólida, de coisas que eu ainda quero pensar em ter, até vocês vão ser os caras que vão me ajudar. Só que, cara, eu não me sinto... mal ou intimidado, e eu não quero que vocês tenham menos, porque eu sei que vocês ter menos não me faz ter mais. Eu desejo que vocês tenham mais, que vocês sejam felizes. E quando a gente olha assim, muda muito, porque mudou para mim muito. Eu falo isso porque eu tinha inveja, cara. Eu tinha esse problema muito forte. E hoje eu sou leve quanto a isso. E, cara, eu fico feliz, me motiva, eu quero buscar. Não é um negócio com peso. É um negócio, cara, eu quero ouvir o que tu tem para me falar. Tipo, eu não vou... Antigamente, se alguém viesse falar mal do Mike, eu não te conhecesse, ó, esse médico aqui que fala de dinheiro, de não sei o quê, eu ia dizer, mas é que esse cara, ele deve ter ganhado uma herança. Esse cara, eu ia ser esse cara que fala isso. Entendi. Hoje eu já sou o cara que se me fala assim, tá, claro, de ti hoje eu ia falar, meu, tu não conhece o cara. Mas de qualquer cara que me fala assim, eu sempre falo, cara... O cara deve saber algo que tu não sabe, porque ele tá melhor do que tu tá. Exato. Entendeu? Tipo, exato, cara. Na cara, né? Mas esse eu pensar, eu lembro que uma vez eu li, não lembro que livro era agora, mas talvez Pai Rico, Pai Pobre, eu acho. É lá na época da residência. E eu lembro de ter lido um conceito que era isso que você falou. Pô, quando eu vejo aquele cara que tá super bem, ao invés de eu pensar, certeza, né, que tem alguma... Não, pensar assim, cara... O que esse cara fez de diferente para chegar onde ele está? O que esse cara tem de conhecimento que talvez eu tenha que adquirir? O que eu posso aprender com esse cara para chegar nesse patamar? Então, isso é uma mudança. E, cara, isso é uma evolução que aconteceu comigo também. Lá atrás, muitos anos atrás, eu lembro que eu estava ganhando bem, como médico e tal, e um dia fui visitar um amigo, conversando com ele, e aí, eu feliz ali, cara, tô ganhando bem, não sei o que, não sei o que. E esse cara ali me falou e ele estava ganhando mais do que eu. Bem mais do que eu, na verdade. E, cara, eu fiquei feliz por ele, mas ao mesmo tempo eu fiquei, tipo, meio que arrasado, assim, tipo, o que eu tô fazendo de errado? Cara, cada um corre sua própria maratona, são fases distintas, entendeu? São coisas diferentes, ele foi para uma área que naquele momento era um negócio melhor para ele, da mesma forma que hoje, por exemplo, eu tô melhor que ele porque eu empreendi em outra coisa, mas assim, cara, e a gente é super amigo e um torce pelo outro, e é uma coisa de louco, só que na época eu lembro que, eu não fiquei com aquele sentimento de, não quero que ele tenha, o cara merece, mas eu fiquei com um sentimento ruim de mim, assim, por que eu tô ganhando horrível, tão menos? Isso é ruim, cara. Eu lembro que eu passei uma noite pensando naquilo, foi um dia meio ruim pra mim. Hoje em dia não, cara. Hoje em dia, eu fico feliz de ver o sucesso da galera. E, de novo, pensar nisso, que a gente tá buscando cada um o seu caminho, né?
exemplo, assim, né, que eu uso em relação a isso, né, de você olhar para o outro e tal, é o que eu falei, é se inspirar, é tentar entender o que você pode fazer diferente e também entender, cara, que talvez não seja para você aquilo ali, né, talvez assim, o sacrifício que o cara resolveu assumir para chegar num patamar, sei lá, financeiro, por exemplo, que é um exemplo fácil da gente ver, talvez seja algo que você, cara, para mim, para ele show de bola, para mim, né, não vai fazer sentido. E você falou uma coisa interessante, agora só mais de novo, né, negócio de repertório, né, quando a gente lê e tal, né, você falou de que você tinha inveja, né, e agora um conceito filosófico que eu aprendi recentemente, né, que existe uma diferença entre inveja e cobiça, tá? A cobiça aquele cara chegou lá, eu queria também chegar nesse patamar. Essa é a cobiça. Nem sempre é ruim, tá? Nem sempre é ruim, porque você, queria chegar, vou fazer alguma coisa para chegar. A inveja é um sentimento, na verdade, e isso, de novo, aprendi recentemente, que não só você ficou ali, né, cobiçando aquilo que ele tem, mas você, na verdade, a inveja, você gostaria que ele não tivesse aquilo, você gostaria que ele perdesse aquilo ali. Exato. E aí é um sentimento ruim, né? Então, acho que, talvez quando a gente fala inveja, mas na verdade, que a gente não entendeu muito bem o significado do termo, né? Porque você não quer que o cara, fique na merda, né? Você quer, na verdade, chegar naquele patamar, cara, mas né? aí, é um fato louco, assim, conscientemente, eu nunca desejaria, naquela época, o mal pra ninguém, que alguém não tivesse. Mas eu acho que o meu sentimento era mais de inveja mesmo. Entendi. Porque eu me sentia ruim com aquele sentimento. Eu sentia assim, eu queria ficar feliz pela pessoa, mas eu pensava, tipo, que a pessoa tinha que... Como se a pessoa fosse distanciar de mim. E eu fosse, assim... Se ela voltasse, ela chegaria mais perto de você. Exato. Era um negócio muito egoísta meu. Era um negócio muito, tipo, egocentrado e me deixava em choque comigo, entendeu? Era um negócio que eu ficava... Não estava alinhado com, sei lá, uma coisa mais moral, interna, princípio. uma moral que me foi ensinada. Era um negócio, uns pensamentos que eu, ficava assim, isso me deixava muito mal, cara, muito mal. E virar isso, cara, minha vida é infinitamente mais feliz. Eu abro o Instagram, velho, eu não fico de cara com o cara que tem carrão, com a pessoa que tem... Eu vejo um brother viajando e tal, e eu tô trabalhando, eu fico, maneiro, velho, que legal, assim, curta a foto, comenta, baita cachorro. Cara, vou ficar com esse sentimento de picuinha, eu acho que isso faz a gente crescer muito, a gente demais, assim. cara. Não, e sua vida fica melhor, né, em todos os sentidos, cara, acho que isso realmente tem, e eu vejo que hoje isso é um veneno, inclusive, né, as redes sociais, o Instagram principalmente, né, cara, ele é uma rede social que é muito do cara mostrar, né, então ela é muito e aí eu vejo isso, assim, eu vejo amigos, às vezes, amigos não, né, seguidores, assim, chegando pra mim falando, eu vejo meus amigos, tudo postando foto de viagem, não sei o que, carro, barará, eu tô aqui e tal, só que, cara, são coisas diferentes, são vidas diferentes. Total. E às vezes você não sabe o que esse outro cara tá passando. Eventualmente ele tá viajando isso aqui, mas talvez ele não tenha... Tá vendo uma foto. Exato, você não sabe como é que é a rotina dele, você não sabe. E aí, e eu gosto muito sempre de dar esse exemplo, é que tem vários seguidores que, cara, estão lá que assim, que no feed é uma vida maravilhosa, só que, cara, no inbox ele vem falar comigo, ele tá desesperado, ele tá devendo, não sei o quê. Não tô dizendo que todo mundo que mostra, obviamente, tá numa situação ruim, mas que isso existe, então isso tem que ficar claro, né? Você sabe que ontem eu tava conversando com a minha esposa, a gente tava falando sobre, como é legal a vida que a gente leva, a gente, a gente vive numa harmonia muito bacana, a gente tá sempre, cara, rindo, conversando, fazendo as coisas juntos, a gente não se desgruda, trabalha junto, e assim, eu acho super bacana isso, às vezes eu escuto gente falando mal de casamento, falando mal, e cara, eu não tenho do que reclamar, nada, zero, cara. E é óbvio, significa que em todos os momentos está tudo bem? Lógico que não, a gente às vezes tem que ter conversas difíceis, a gente tem que, né, é uma construção diária, né, isso não existe assim, todo dia nós estamos na Disney, né, mas no geral, assim, cara, a nossa vida é sensacional, a gente sabe... Na Disney só uma vez por mês. Uma vez, né? Nossa vida é sensacional. E eu conversando com ela ontem sobre isso, né, e eu falei, cara, assim, o que eu vejo no geral, lógico, né, tem muita gente que levam, mas eu falo, eu acho que assim, eu vejo que a gente tem esse privilégio, né, não é todo mundo que tem essa vida harmônica, e eu falei para ela, inclusive, falei, e olha que diferença, porque eu, como trabalho hoje de home office, né, a maior parte do tempo, a gente tá junto de manhã, de tarde, de noite, todos os dias da nossa vida, entendeu? Diferente, que nem eu falei, o normal seria que você tivesse de plantão num lugar, eu no outro, a gente se vê só, não, a gente vive o dia inteiro, e cara, a gente se dá super bem o tempo todo. E daí ela falou assim, mas eu tenho a impressão que todo mundo é assim.
Daí ela parou pra pensar e falou, Ambiente, ela falou, não, ambiente. Ambiente. E outra questão que ela falou, não, e talvez eu esteja vendo muito Instagram, né? Porque no Instagram todo mundo só posta o que tá legal e bonitinho, né? Então eu faço muita questão, cara, de postar também as dificuldades e tal, as dores de barriga. Não literalmente, né? Porque ontem eu tive a dor de barriga, eu não postei lá, porque eu achei que não valia a pena. Mas... Selfie do banheiro fica... Isso, só os amigos. Eu ia perder seguidores, os meus amigos estavam sabendo. Cara, mas é isso, acho que é muito interessante essa questão de você saber filtrar também, né, o que você vê nas redes sociais, né, isso é importante. Você comentou aí dessa questão da Julie falar isso, né, mas me veio à mente essa questão de ambiente. Que quando você começa a fazer as coisas que tá ligada à moral e você começa a se sentir bem com isso, abrir a mente, o ambiente começa a mudar. Muito. Não necessariamente as pessoas que estão à sua volta começam a mudar. Não precisa ser assim. Eu vejo que mais as pessoas... você muda de pessoas. Então, tem uma pessoa do seu lado que não bate com você. A moral, os princípios, as coisas que você faz. Você começa a fazer, ela vai naturalmente se afastar. Exato. E chega uma outra pessoa que tem a mesma linha de desejos que você. Então, vocês são um casal harmonioso e tudo mais. Vocês vão ter amigos de que jeito? É a mesma Casais coisa. harmoniosos e tudo mais. Então, o ambiente ele é transformado por aquilo que você faz. Então, se você ir por um caminho bom, top. Se você ir pelo caminho ruim, você também vai mudar o ambiente. Vai chegar só a ter pessoas assim do seu jeito. Seu casamento é ruim, o ambiente vai trazer casais que vão ser seus amigos que são ruins, que são carga pesada, que tem traição, que tem coisas que não faz sentido. Eu e a Ana Lu, a gente tá junto há 9 anos, né? A gente tá junto há um tempão. Então, a gente amadureceu muito junto. E foi muito doido, cara, que muitos amigos meus falam assim, que se espelham muito no nosso relacionamento. Muito legal isso, cara. Porque é algo que, tão bom, tá perdurando o tempo, mas pela forma como a gente é. A gente começou a namorar à distância, então não tinha essa coisa de ficar com ciúmes, que não podia controlar o outro. E, cara, a gente sempre foi muito de boa um com o outro. Eu confio nela, ela confia em mim, tá tudo bem, cada um faz as suas coisas, segue a sua vida. E todos os amigos que tinham relacionamentos disfuncionais, eles ficavam, como é que tu faz assim? E tu vai influenciando os amigos mesmo, cara. Não, isso é bem legal mesmo, cara. Eu tô muito mais religioso esse ano, tô postando mais as coisas. Você se influenciou e trocou camiseta pra vir aqui. Eu vim hoje, pessoal, aqui eu tô com uma gola padre, né, uma camisa um pouquinho diferente. Eu ia vir com uma camisa preta, tava a fim de virar o black, mas eu pensei, Renato é um cara agora que tá religioso, é melhor eu seguir as normas, né, andar na regra. Ele é o Marcelo Rossi, tá fortão. Exato. Uou, look at him. Fake natty. Cara, agora falando de fortão, né, falando de esporte e tal, eu vejo que o esporte pra você é uma questão de vida que você leva muito a sério, né, inclusive esse ano eu vi que você postou um desafio lá, né, de treinar. 365 dias de atividade todos os física. dias, e aí eu lembro que um dia você foi lá era os Jogos Paralímpicos lá? Eu fui para os Jogos Paralímpicos na França com a seleção de futebol de cegos. Ah, legal. Primeiro lugar, ganhamos ouro, o pessoal aplaudiu. Muito legal. O pessoal aplaudiu lá, a gente entrando no avião, foi tesão. Muito jóia. Eu lembro que esse dia, aquela loucura, né, voltando da França no avião, você falou, falhei, você deu até... Galera, tinha esse problema hoje, não consegui treinar. Eu lembro que eu mandei e eu falei, velho, faz aí umas flexões aí no avião, cara, faz uns agachamentos. Cara, aí. Não acredito, eu mandei a mesma coisa. Vocês dois, mas olha que legal, né? Porque, cara, você tava acompanhando. Não, velho, eu falei, não, cara, não pode ser. Olha o ambiente, né? Cara, eu tava todos os dias, há 180 dias, fazendo alguma atividade física. Eu disse pra mim que ia fazer todos os dias do ano. E cara, a ideia, às vezes, é uma atividade pouca coisa, mas é só pra manter a constância e pra motivar a galera, eu ainda tô aqui. E também pra eu me motivar a estar sempre postando alguma coisa, nem que seja o meu treino ali do dia. E daí, cara, nesse dia, a viagem, o pessoal... Vocês ficaram até não sei que hora da manhã comemorando. Ficamos comemorando. Daí, na hora, chega no avião, tem que ajudar todo mundo a entrar, sentar e tal. E daí eu pensei, cara, não vai dar, vou gravar uma story agora aqui. Pessoal, dia 180, tá? Mas eu falhei. Eu tô aqui no avião, um dia corrido. Não vai ter como fazer atividade física, mas eu acho que a vida é isso, aceitar quando a gente erra também. Eu me doí aquele dia, cara. Amanhã eu volto a fazer. E, cara, deu assim, 5 minutos antes de fechar, antes de começar, eu olhei o Instagram, já tinha, sei lá, 7, 10 mensagens, algumas. E vocês eram 2 que mandaram mensagem logo na hora, faz 10 flexão aí. Tu disse, tu não pode parar, alguma coisa assim. Eu falei, faz os agachamentos aí. Cara, eu olhei as mensagens assim, quando eu olhei as mensagens das pessoas, eu pensei, realmente, cara,
não posso parar, velho. Não tem posso gente parar. contando com você. Tem gente contando comigo. Você falou, e isso é doido. Às vezes tu não sabe que tu tá influenciando alguém. Cara, total. Porque teve pessoas que me mandaram mensagem, vocês a gente ainda se troca umas mensagens, conversa. Mas tem gente que nunca responde coisa minha. E que naquele dia me respondeu, falou tipo, não, cara, tem que fazer e tal, tá. E daí terminaram de servir a janta do avião, o pessoal foi lá, escovou os dentes e tal. Daí, quando acalmou, eu olhei, tinha aquela salinha, uma salinha que era ali no meio do avião. Eu vi que não tinha ninguém ali, eu pensei, pô, eu vou ali fazer uns agachamentos, né, e flexão. Daí eu botei o relógio para fazer e fui fazendo assim, deu 11 minutos, eu terminei uma série de flexão, me levantei, fui dar uma alongada, eu ia já fazer outros agachamentos. Daí chegou uma comissária de bordo, assim, ela chegou pra mim, não pode estar aqui. Deu, desculpa, eu tava só me alongando assim, suando. Deixei o celular no canto gravando, eu tirei o celular assim, gravei o vídeo, depois postei quando cheguei ali, pessoal, agradeço a todo mundo que torceu por mim. Não, muito bom. Cara, isso foi legal demais. O ambiente que a gente cria em várias esferas. Tu cria o teu ambiente pessoal, próximo, tu cria o teu ambiente digital, né? Tu que sabe as pessoas que tu segue. Sim. Tu que sabe os podcasts que tu escuta. Se alguém te provoca coisas ruins, não segue aquela pessoa. Sim. E até um negócio, voltando um ponto antes, o ambiente interno, assim, acordos que você faz consigo, que eu acho que são muito positivos. Por exemplo, não reclamar, não ficar reclamando. Cara, faz muita diferença, assim. Faz demais. Eu reclamo. Eu também, eu sou reclamão pra cacete também. Só que às vezes que eu me pego reclamando, eu falo, tu é feito do quê? Entendeu? Pelo amor de Deus. A Julie, cara, minha esposa, ela tem isso muito bem na cabeça dela. Cara, ela é uma pessoa que dificilmente reclama. E, cara, às vezes, assim, aquela coisa que, puta, um saco, podia reclamar, e ela fala, mas eu pensei, falei, não vai adiantar eu reclamar. Então, vamos seguir, vamos bolar pra... Cara, eu acho ela é muito... Mudar, né? Cara, ela é muito evoluída nesse sentido. E óbvio, né? Eu tento melhorar cada dia também. Eu sou meio reclamão mesmo, assim. Mas, cara, no geral é isso. Às vezes eu reclamo, mas daí eu falo, tá bom, mas e aí? O que vai adiantar eu me estressar? Não tá sob meu controle? Cara, não reclamar, não fofocar. Né? São coisas assim... Não, mas a fofoca de casal a fofoca entre marido e mulher, ela une o casal. Eu brinco assim, fofocar assim, você viu lá, fulano de tal na rede social postou não sei o que, daí a gente fica comentando essas coisas, a gente brinca que une o casal. Não, mas assim, fofocar de maldosa e tal. Tem ambiente, cara, que tu vê assim, que quer falar mal de pessoa o tempo inteiro. Exato. Nesse ambiente você nunca vai conseguir se sentir bem. Exato. Pô, a melhor coisa é sair desse ambiente, não trazer isso pro teu ambiente. Não nutrir sentimentos ruins em relação às pessoas, né? Trabalhar essas coisas. Pô, tu sentiu inveja ou cobiça, sei lá, se questionar, cara, peraí. Sim. Pô, eu vou rezar aqui, eu vou rezar para Deus me fazer melhor, entendeu? Porque eu quero ser bom. Que todos nós temos 1000 defeitos, né? Sim. A gente tá falando aqui de virtudes, mas eu sou pecador aí, sinistro, eu tenho milhões de defeitos, vocês também. Sim. E todo mundo que tá ouvindo tem. Mas eu acho que a gente olhar para essas coisas, assim, olhar para esses sentimentos de, inveja e tal, questionar tudo isso, questionar também os outros, entender quando os outros estão se metendo na nossa vida sem saber nada, ouvir melhor as nossas decisões e ficar mais confiante com elas, com quem nós somos, tirar aquela necessidade de tipo, por que eu vou fazer isso para ganhar aprovação de fulano aqui? Pois é. Eu não quero ser que nem fulano. Exato. Mas é legal. Você falou, por exemplo, que eu tô me aproximando de Deus, religiosidade, e isso faz com que eu mude o jeito que eu sou. Então, eu tô tendo muito mais proximidade com Deus realmente. Esse ano eu fui batizado, eu tô conversando com Deus todos os dias, e isso me trouxe uma intimidade gigante com Ele. Tem momentos que a gente vai cair por provação. Vai chegar aquela vontade de fazer alguma coisa que não é legal. Sim. Na hora, vem na minha cabeça assim, pô, Deus tá aqui comigo. Ele vai ver isso aqui. Aí eu já, pô, Deus, tira isso daqui de mim. Não quero isso aqui não, pelo amor de Deus. E aí muda, pronto. Então assim, são momentos que você vai ter essas vontades de fazer e muitas vezes vai acabar fazendo, pera, analisa o que você tá pensando, o que você tá falando, o que sai da sua boca, o que tá na sua mente e tenta trocar isso porque não tá legal. Tá. E aí, trazendo essa intimidade com Deus pra mim, pra minha vida, isso me facilitou enxergar esses momentos de,
Pô, tô falando mal de alguém aqui, não faz sentido isso. Pô, tô fofocando aqui. Por que eu tô fazendo com isso? ódio do Maica aqui, que não colocou as coisas no alicate. Aí eu faço o quê? Mando um textão. Isso, manda um textão. Mas tem o lance de Deus, tem uma comunidade também, tu faz parte de uma comunidade, né? A comunidade cristã, então tu tem o pensamento... Eu tenho muito mais força do que sozinho. Total, tu tem o pensamento dessa comunidade. Eu noto isso muito no MCP, no meu consultório particular, que assim, a galera do MCP, a gente tem um grupo do WhatsApp, que aquele grupo é ouro, assim, é um grupo que é um ambiente de microlearning, assim, porque o pessoal compartilha aprendizados e tal, de avanços no consultório particular, só que é um ambiente para tirar tudo aquilo que é tóxico que vem de fora, porque é um grupo onde os médicos, eles falam assim, cara, hoje eu fechei meu primeiro procedimento particular por 25 mil. E todo mundo manda assim palma, todo mundo curte. Pô, massa. As pessoas falam daquilo que elas querem fazer, do seu progresso. Cara, são coisas que fora dessa bolha, fora da nossa bolha, na medicina geral, no hospital, todo mundo te olha com inveja. É mal visto, né? Vão falar mal de ti. Exato. Pô, tu é residente, tu não pode atender. Tu não pode começar a atender. Tu recém se formou, tu tem que ficar atendendo convênio por 300 anos e lambendo a bota do chefe até que um dia você vai ter um lugar à mesa aí, no cantinho da mesa para poder ligar, né, cara? Isso. É loucura então, tipo, isso. cara, os caras têm os pensamentos e ali naquele grupo é blindado. E a gente tem os alunos do MCP Mentoria que fazem o programa do MCP Mentoria, tem 5 mentorias ao longo do ano, né? Tem todo um material de aulas, mas na mentoria a gente faz um negócio estratégico de entender a situação daquela pessoa, as expectativas e tal, e ir ajustando a missão. E a gente tem alunos que eles ficaram, tipo, tão bem depois do ano de MCP, que eles falaram assim... eles não queriam renovar mais, porque eles, cara, eu já alcancei o que eu queria. Porque aquela pessoa que... E tem gente que não, que eu quero ainda mais, e daí continua. Só que mesmo quem já alcançou o que queria... Quer ficar no grupo. A gente tem muito aluno que quer ficar no grupo, daí a gente faz um pacote separado, que é sem mentorias, que é para ficar no grupo e ter acesso às aulas e tudo mais. Legal. Por causa da comunidade, do ambiente. Que legal. Porque para aquela galera toda é muito importante ter esse ambiente onde vão ter pessoas para apoiar. E eu acho que isso é bom ter na mente, assim, tu vai sair ali fora, vai ter os ambientes tóxicos, mas quais são os teus ambientes positivos? Você tem que saber muito bem. Se mantém ali, né? É Deus. Onde que é teu, Deus é um dos... Onde que é teu porto seguro, né? Quais são os teus portos seguros? E a gente tem que ter, porque a gente tem que reconhecer, pô, eu tô tomado pelo negócio tóxico, eu tô tomado aqui por esse desejo, pô, acredito que a galera do Finanças Dominadas, mesma forma. Sim, a comunidade do Finanças Dominadas é muito isso. O pessoal manda lá, tipo, e aí, pingou pra vocês também os dividendos? E todo mundo, nossa, que da hora, tá pingando mais. Eu vou chegar lá, eu quero chegar nesse patamar ainda e tudo mais. E pro cara que entra no Finanças Dominadas e entra no grupo, mas tipo, é um cara que tá, tipo, eu sou residente e tal, agora eu tô começando a atender mais, também tem outras fontes de renda, agora eu tô começando a guardar um dinheirinho, mas eu não tenho nada demais. Tipo, essa pessoa, como é que ela é absorvida no Finanças Dominadas? Ela... Cara, é o seguinte, assim, todo mundo que já tá com essa mentalidade e que tá começando, a gente já fala que o cara passou por um filtro que, né, porque assim, não é a maioria que faz isso. Então, se o cara, por mais que tá ganhando pouco e tal, ainda tá naquela fase, mas ele começou já, pô, eu preciso disso aqui, pô, coloquei meu primeiro dinheiro aqui. Cara, isso aqui é ovacionado lá. Por quê? Porque, pô, cara, parabéns, você deu o primeiro passo, saiu da inércia. A partir de agora, você vai ver como vai ficar cada vez mais fácil, entendeu? E é muito legal de você ver essa evolução. Pô, tem gente lá que entra, tá endividado, de repente chega ali no meio do ano e fala, cara, que consegui sair das dívidas, renegociei, não sei o quê. Outros falam, puta, não tinha nada, hoje já terminei a reserva de emergência, vou começar na renda variável agora. O pessoal dá o relato no grupo, assim? No grupo. E como é que os outros do grupo reagem? Não, todo mundo aplaude, todo mundo fica doido. Emoji, figurinha. Todo mundo fala, pô, eu também tô chegando lá, ou nossa, eu ainda quero e tal, aquele negócio e tal. É isso, velho. É todo mundo se motivando. No grupo da faculdade, às vezes, o cara vai falar isso, geral vai ficar com inveja do cara. É. Que da hora o cara poder ter um ambiente, isso, um ambiente construtivo, um ambiente seguro, aonde todo mundo vai puxar o cara pra fazer isso. Total. Onde tu tem mais chance de ter sucesso? Tu pode ser super autodisciplinado e sozinho te doutrinar. Mas cara, é difícil, cara. Com um ambiente de pessoas que estão fazendo, é completamente diferente. Isso. Pra mim, isso tá muito forte desde que eu entrei na MCP. Foi muito doido, que eu conheci o Rubão aleatoriamente, dando um plantão. Não foi através da faculdade. Entendi. Conheci o Vitor
abordei ele na rua. Ele tava passeando com o cachorrinho, um amigo meu tinha mostrado no Instagram dele um dia antes. Olha só, esse cara é médico do esporte. Logo que eu entrei na residência, o Ibirapuera tava fechado, tava correndo em volta do Ibirapuera. E daí eu vejo assim, o cara com o cachorrinho, será que não é aquele cara lá do diabetes? Daí eu voltei, por acaso você é médico do esporte? Ele me olhou com uma cara, assim, olhou arregalado. Quer me assaltar? Que é isso, cara? É um assalto, né, cara? É um assalto. Pô, Stalker total dele. Sim, eu entrei agora na residência, posso caminhar contigo aí, trocando uma ideia? E, cara, me impressionou demais, porque ele falou, claro, meu. Daí ele me falou um monte de coisa, assim, alta coisa de valor. Daí agora que a gente é brother, a gente trocando ideia disso, né? E eu falei, cara, achei muito da hora que tu me falou, claro, meu. Daí ele disse, quer que eu te fale o quê? Exato. Sai daqui, sai daqui. E cai fora, né? E essas coisas assim foram rolando, rolou isso. Por acaso, depois eu conheci também a Thaline, que é sócia do Rubão, e no meu currículo da residência, ela foi uma das entrevistadoras. Eu botei que eu tinha um canal no YouTube, que eu achava que aquilo demonstrava minha disciplina, constância e mérito. Foi da hora. E daí ela lembrou disso. Olha, cara, que Eles legal. queriam um estagiário médico e queriam alguém que tivesse boa capacidade de comunicação, tudo mais. O Rubão falou de mim, ele é brother e tal, gente boa. Ela falou, ele é desenrolado, ele tem esse negócio do YouTube, a gente quer começar também a fazer umas coisas aqui de vídeo e tal. Eu entrei ali no Olimpo, comecei a mais incomodar do que ajudar em alguma coisa. Então, eles me deram uma baita oportunidade de tipo, aprender com eles. E eu vi isso como uma oportunidade de aprender. Acho que todo residente tem que ter isso, assim. Cara, se junte a pessoas, entendeu? Não viva só o ambiente da residência. Seja bom, vai aparecer coisas. Alguém vai lembrar de ti. Alguém sempre vai te pescar. As pessoas querem pessoas boas. Aproveita essas oportunidades, cola nessas pessoas, aprende com elas. Daí o Rubão começou a se juntar com o Vitor para fazer o MCP. Daí, o Vitor era o cara que eu tinha conhecido lá aleatoriamente no parque. Sim. E daí eu vi eles construindo o MCP, a coisa andando, eu tava junto, ajudando nas coisas do Olimpo. E eu até pensei, cara, acho que eles vão me chamar para ajudar eles nisso, porque eu tô sempre junto aqui e tal. Às vezes o Rubão tava fazendo uma live, alguma coisa, eu tava, tipo, em volta ali ajudando a terminar alguma coisa da clínica, evoluir alguma coisa, ficava ali, né? E, cara, quando eles me chamaram para fazer parte, nem foi... A primeira proposta foi, tipo, foi muito baixo o salário inicial que eles me proporam ali. E eu pensei, cara, esse negócio é massa. Esses caras são da hora. Isso daqui, tipo, é um negócio que eu vejo crescendo. Eu vou me desenvolver. Eu gosto da companhia deles. São pessoas que estão à frente de onde eu tô. E a gente precisa estar, tipo, em volta de pessoas que estão onde a gente tá, pessoas que estão à frente, e também pessoas que estão antes, pra gente também somar para essas pessoas e se manter humilde e ver, eu já tive aí e tal. E pra mim, eles eram esses caras assim. E, cara, abracei isso então eu tô num ambiente de desenvolvimento, um ambiente de pessoas positivas. E, cara, esse último ano, que é quando eu tô oficialmente aí no MCP, o que minha mente abriu para possibilidades e para coisa, só por estar em volta de gente que é muito melhor do que eu. Cara, que legal. E o legal é que é o seguinte, quando você expande sua mente, ela não volta para o mesmo lugar que ela estava antes, cara. Isso é uma coisa muito importante. Por isso que eu falo, né, dessa questão de você estar perto de pessoas que chegaram onde você quer chegar, que já fizeram, né, trilharam aquele caminho, pessoas que estão às vezes um pouco na frente do que você tá, e aprender com elas, cara. Eu falo o seguinte, as pessoas têm um certo medo, têm um certo receio, acham que as pessoas que estão alcançando algum sucesso, elas são fechadas e não sei o quê, mas isso vem muito do ambiente da faculdade, porque na faculdade realmente, cara, era uma coisa impressionante. E ainda hoje é assim com muita gente. Se você chega num professor, você quer entender quanto é que o cara ganha, o que que ele faz. Cara, ninguém abre nada. Assim, uma coisa parece que é uma carcaça, assim, a 7 chaves, entendeu? A ideia é sempre só falar assim, não, tá ruim, tá péssimo, não sei o quê, e guarda daquilo. E no Além da Medicina, a gente chegou muito com essa ideia de mostrar a realidade, de mostrar o que a gente faz, o que a gente fez, o que dá certo, o que não dá. E aí muita gente às vezes chega e fala aquilo que você falou do Vitão, né, cara? Muita gente vem conversar comigo, às vezes me encontra aqui em São Paulo, tal, não sei o quê, ou mesmo vai lá no Instagram, e eu troco uma ideia com o cara e tal, às vezes mando áudio, não sei o quê, e fico impressionado, cara, não imaginava que você ia me responder, que não sei o quê. Cara, a gente tá aqui para isso, entendeu? A gente tá aqui para interagir. E, obviamente, né, com os nossos alunos, esse contato é muito mais próximo, né? Hoje, lá no grupo do Finanças Dominadas, né, tem eu, o Renato, o Matheus, a Camila, fora todos os alunos que já
estão mais avançados, aí chega um mais novo, pergunta um negócio, os próprios alunos vão lá, ensinam, ajudam, falam. Cara, isso é muito bacana. É bem legal. E aí no Finanças Black, que é a nossa mentoria da individual, né, o equivalente ali ao MCP Mentoria, né, esse daí realmente um programa onde o cara faz ali as mentorias individualizadas, onde a gente acompanha, né, esse progresso dele e tal. Esse ele tem um grupo exclusivo, né, e ali, cara, assim, a galera fala o que estão fazendo nos investimentos, o que estão investindo, quanto é que estão ganhando, o que está acontecendo. E, puta, isso enriquece demais, cara. Exato. Eu abro lá dentro, por exemplo, o que eu estou fazendo, entendeu? Não dizendo assim, cara, faça o mesmo que eu. Não, eu explico, cara, eu estou fazendo isso, estou comprando tal coisa, o meu racional é esse. Não é para vocês saírem comprando, mas assim, tô explicando por que eu tô fazendo isso aqui, entendeu? Total. E aí teve coisas assim que eu comentei lá atrás esse ano, eu falei, cara, olha aqui, ó, tô comprando isso, acho que tem potencial. Pô, meses depois, ganho de 30%, obviamente, né? Aproveitando um movimento de mercado que eu imaginava que ia acontecer, talvez não imaginava que ia ser tão rápido, mas, cara, mostrando pros alunos, ó, galera, ó, lembra que eu falei? E aí muito aluno falou, cara, na época eu peguei o racional e eu achei que fazia sentido para mim também comprei, tô ganhando dinheiro e tal. E óbvio, não é assim, de novo, não é, tô dando uma dica pra você, isso aqui não existe, né? Dica pra você ficar rico. Se eu soubesse, eu tava em Mônaco, né? Então, assim, mas são questões, assim, de escolhas inteligentes, né? Nos investimentos, nas coisas que eu vou fazendo, na própria carreira. Então, isso é muito legal, a gente troca muita ideia disso lá. E, cara, isso realmente, assim, é um ambiente que você tem que estar, né? Você tem que estar nesse ambiente que te fortalece, que te ajuda a desenvolver, onde você tem pessoas que estão, às vezes, na frente sua e que você usa como inspiração para seguir aquele mesmo caminho. Eu acho que isso é fundamental. Por falar em escolhas, eu vou até pôr um último ponto que eu peguei da sua última fala, que eu acho importante a gente colocar aqui, que além da aleatoriedade, além do movimento, a proatividade faz a gente ganhar muita coisa na vida. Sim. Você não foi lá e bateu um papo com o Vitão do nada, no meio da rua, te conheceu ele. Você foi dar plantão e conheceu o Rubão no plantão. Provavelmente você não estava trancado na sua sala, atendendo os pacientes e mandando o cara embora. Não, você foi lá trocar ideia com os outros médicos, você foi... buscar as oportunidades. Proativo em buscar oportunidades. Eu me enxerguei muito nisso. Como que eu entrei no Finanças Dominadas? Primeiro veio a aleatoriedade. Eu conheci a Mari Rosalim, que é a esposa do Vitão, que ela fez faculdade onde eu fiz. E aí eu seguia ela na internet e tal, e via de vez em quando o Vitão. Seguia o Ryan no Instagram, que de repente apareceu um Michael e o Bernardo, que fazia parte do Mastermind do Ryan. Aí eu falei assim, pô, tem 2 médicos que estão nesse ambiente diferente. Vou começar a seguir. Comecei a seguir os 2. De repente, os 2 com o Vitão começaram a se juntar. Eu falei assim, pô, eu conheço esses 3. E aí eles começaram o movimento da Além da Medicina. Aí entrou a proatividade. Eles abriram o primeiro curso da Além da Medicina, eu fui como aluno. Foi um dos primeiros a comprar o Além da Medicina e entrei como aluno. Aquele primeiro projeto, o primeiro MVP. Aí eu fiquei um tempo, eles dividiram o produto em 3. Finanças Dominadas, Mentoria Residência, ainda não tinha MedSkill, mas lançou logo depois. Foi depois, Entrei como aluno no Finanças Dominadas porque eu me identificava, eu já investia, eu já conhecia um pouco disso e tal. Entrei no Finanças Dominadas como aluno. Proativamente, comecei a responder os outros alunos dentro da comunidade. Então, os alunos mandavam dúvida, eu não deixava mais que eu responder, eu ia lá e respondia. Cara, eu era um aluno. Isso é muito legal. Qual foi a tua visão dele como aluno nesse momento? Eu falei, cara, aluno brilhante, o cara tá dedicado, tá aprendendo, tá estudando, olha a proatividade dele de ir lá e responder os alunos. Eu curti pra caramba, já entendeu? Pô, isso eu acho que é um negócio que vale ouro pra qualquer um que tá escutando em qualquer momento da vida. Tá na residência, saiba que as pessoas vão ter esse olhar pra ti. Nossa, cara, demais. Vão ter esse olhar pra ti, proatividade. Sempre vai ter alguém te vendo. É um super poder, cara. Eu acredito, assim, que quando se tem essa postura, coisas boas vão acontecer em algum momento. E que se elas não acontecerem agora, quem é proativo tá vivo. E quem tá vivo, cara, tá feliz, entendeu? Exato. Se tu tá vivo, vai ter dificuldades, mas se tu tá vivo, tu tá de cabeça erguida, enfrentando os problemas, pensando em alternativas, se responsabilizando e querendo fazer algo. E, cara, as coisas vão começar a se desenrolar. E sempre tem gente te observando. Então, vai ter o preceptor que vai olhar, cara, olha esse residente. Pô, eu gostaria que esse residente trabalhasse comigo. Né? Alguém vai olhar, cara, olha só esse médico aqui, pô, o cara é super competente, eu teria uma sociedade com esse cara. Pois é. Entendeu? Então, você vai criando oportunidades com a proatividade. Proatividade é o maior poder que alguém pode ter. Eu também acho. Quando o pessoal me pergunta assim, qual a característica que um residente tem que ter para ser, né, para se dar bem? É minha resposta automática, medular, proatividade, seja proativo. Cara, na minha residência, eu lembro que, assim, quando eu cheguei lá,
por exemplo, quem fazia a biópsia renal era o radiologista. Eu cheguei na primeira semana e falei, doutor, eu quero fazer as biópsias renais. Pô, vamos ajeitar. Então eu ia lá com o rádio, junto com ele e eu fazia as biópsias. Cara, chegou um momento que, assim, o pessoal de fora mandava as biópsias para lá e meu chefe, não era ele que fazia, ele falava, não, pode mandar que nós temos um biopsiador no serviço aqui. E eu ia lá e biopsiava. O biopsiador era o residente. Exato. Cara, ele confiou em ti. Exato, cara. Que, então, cara, muito legal isso, muito sabe? Essa questão massa. de proatividade. Eu lembro lá uma época, tinha um esquema lá que tinha alguma dificuldade, cara, com a organização lá dos exames do paciente transplantado. Cara, eu fui lá, imprimi uma folha, botei na parede, então ficava super fácil de visualizar. É um detalhezinho simples, mas eu não fiquei esperando o chefe me pedir para aquilo acontecer, entendeu? Nossa, eu fui lá, total. cara, e assim, moçada, agora tá aqui, e fica mais fácil pra gente... Isso é bem visto, sabe? entendeu? Uma coisa que eu mais odeio, é alguém me cobrar um negócio, cara. Eu acho que se alguém me cobrou um negócio, cara, eu tô errado. Você já devia ter pensado e feito. Eu já devia ter pensado e feito. No MCP eu tenho muito esse pensamento assim, cara, quando eu entrei no MCP, a ideia do Rubem e do Vitão é que eu ia responder umas dúvidas de alunos e tal, eu podia pegar o celular a cada 2, 3 dias. Eu entrei, eu vi que tinha uns alunos que tinham algumas questões, estavam tendo uns pontos de fricção, alguns problemas, eu fui conversar com os alunos, entender a situação deles, mas entender também o que a gente está cometendo de erro aqui. E daí eu comecei a ver, realmente, cara, o cara tá certo, a gente falhou com ele aqui. Tem um processo para melhorar aqui. Tem outro processo para melhorar ali. E daí a gente foi organizando para dar uma solução para essa pessoa, mas também, em paralelo, eu fui olhando os processos. Daí eu comecei a assistir todas as aulas, vi assim, cara, o que poderia ficar melhor aqui na Member Kit, o que mudar aqui. E daí eu falei para eles numa reunião, gente, eu notei que isso dava para mudar, isso. Dei uma lista de coisas, estruturei, eles não me pediram nada, eles não me pediram para fazer isso. Só que, cara, meu papel era melhorar o negócio. E por mais que eles quisessem que eu trabalhasse menos, eu vi, cara, que eu tenho coisa para eu trabalhar pra caramba. Era um contrato experimental. Eu pensei, cara, então vamos ver se eu tenho valor. Eu não sabia meu valor também para dizer quanto que eu acho justo, eu não sabia meu valor. Mas eu vi, eu tenho valor para acrescentar aqui. E quando eu mostrei para eles as coisas, eles falaram assim, o Rubão e o Vitor, eles falaram, cara, demorou, faz lá, vai lá, me deram autonomia, cara, vai lá. Eu poderia ter ficado ali só, não, eu vou ficar aqui esperando eles me chamarem. Então eles nunca precisaram me falar, tal coisa tá atrasada. Eu acho que a gente tem que ter isso em mente de sempre antecipar as coisas, cara. Tem um trabalho para fazer, tem alguma coisa. Cara, não deixa o cara vir te cobrar. Traz antes a solução, já pensa em outra coisa. Essa atitude é fundamental. Claro, não dá para ser assim tudo na vida. A gente tem muitas coisas. Sim. A gente vai ter que aceitar que, cara, às vezes eu vou ter que deixar ser um pouco medíocre em algo. Às vezes, temporariamente eu vou abrir mão. Limitado também, são escolhas, né? Vai focar em algo mais. Claro que não vai ser em tudo sempre ultra proativo, mas em alguma coisa na tua vida tu tem que estar sendo ultra proativo. Sim, exato. Mais ou menos, cara, Finanças Dominadas, a evolução que teve, que antes, assim, que nem o Renato falou, ele começou para fazer... Eu era respondedor de dúvidas do grupo do WhatsApp. Cara, aí eu comecei a criar e-books para resumos de aula para entregar e falava, Mike, tem um e-book que eu fiz. Tem outro livro que eu fiz aqui. Muito massa. Exato. Hoje ele é um cara que gerencia tudo, entendeu? Hoje em dia, antigamente, lembra que delegavam para cima, né? Então, assim, tudo vinha na minha tudo costas. Pra ele. Mas eu pedi negócio exatamente e voltava. No momento que você falou isso, cara. Você falou assim, cara, não lembro se foi você, o Bernardo ou o Vitor que falou. Gente, o que a gente não quer é delegar pra cima, não quer receber função pra nós. A gente quer perder função mesmo. Aí eu virei pro Mike, você me dá autonomia? Ele dou. Total, pronto, acabou. Total. Nunca mais deleguei nada, fiz tudo. Não, porque eu brincava, né? Às vezes eu pedi um negócio, sei lá, daí o Matheus falava, me manda não sei o quê. Eu falava, cara, se fosse pra você ter esse trabalho, eu não te pedia, cara, eu fazia. E aí o Renatinho chamava ele no privado, para de delegar pra cima. Assim. Peguei bastante no pé. E, cara, evolução absurda do Renato, do Matheus, Camila indo super bem. Tipo, cara, isso, assim, é aquele negócio, tá no ambiente, você vai evoluindo. Hoje, cara, eles criam coisas novas, eles, inovam lá dentro, eles têm ideias bacanas, começam a executar, e às vezes eu fico sabendo depois que eles já fizeram, assim, cara, a gente fez aqui, show de bola, é isso que eu quero, cara. Então isso é muito, muito legal mesmo, proatividade, acho que é tudo aí.
Cara, estamos nos aproximando aí do final do podcast. Que papo bom, cara. Que papo bom, legal. bom Pô, a gente demais. falou pouco até de medicina em si, né? Falou muito de questões de vida. E assim, parece besteira, mas todos esses exemplos que a gente usou, cara, todas essas questões de desenvolvimento pessoal, de autoconhecimento, elas impactam demais na sua vida inteira, no seu relacionamento, na sua carreira, em tudo, Total. em tudo. Então, acho que isso é muito importante de desenvolver. O Matheus brincou ali, né, do banho gelado, que ele já fez. Cara, eu já fiz esse negócio de banho gelado e assim, de novo, o que eu tirei eu fiquei meses assim, lá no Paraná, né? Também, no Rio Grande do Sul. Teve dias que eu tomei, Eu fiz isso, mas foi em Ribeirão Preto. Foi Mas teve dias que eu tomei banho gelado e tava menos 1 grau. Eu sei como é. E, cara, saí roxo do e devo, loucura, né? Cara, não, a questão é, o que eu tirei de lição daquilo, né? Não é o banho gelado, não é que o banho gelado faz uma mágica na tua cara, nada disso, cara. A questão é, o que era, assim, o que eu percebi? Eu fiz um comprometimento público, que eu falei pro pessoal, cara, eu vou tomar banho gelado agora. Uhum. Você fazendo esse comprometimento ali público, aqui, né, você sinalizando isso, você tem mais disciplina para você, né, se cobrar e fazer, você tá mostrando para as pessoas. Esse foi um ponto legal. Segundo ponto foi a resiliência, de persistir naquilo ali, né, por mais que, cara, talvez, entendeu? Não teve nada a ver o banho gelado, mas, cara, o fato de eu ter tido aquela resiliência, mesmo naqueles dias ali mais frios e tal, me fez também ter mais resiliência nas coisas do trabalho, nas coisas pessoais e tal, porque eu falo, cara, se eu tô tomando banho aqui menos 1 grau, pô, o resto que vier no dia, cara, tá tranquilo, eu consigo fazer numa boa. Então, esse foi um negócio. E você conseguir passar por um momento de desconforto sem se desestabilizar. Eu acho que foram coisas muito legais. Você falou do jiu-jitsu, né? Eu acho que é sensacional. Até se você quiser falar isso do esporte, né? Como ele impacta, isso acho que seria legal aqui para o pessoal entender também. Eu acho que esse exemplo que tu deu é genial isso, porque na vida, é bem a ideia toda que a gente trouxe. Na vida, todas as coisas te constroem, não tem nada que é em vão. Se tu encarar tudo como um exercício de construção de caráter em cada coisa que você faz, sempre vai ter uma virtude a ser desenvolvida em qualquer coisa que você fizer. Seja em escutar alguém que te irrita e ficar calado e exercitar, a não reatividade. Hoje escolhi não ser reativo. Tu escuta a pessoa, muito bem, te entendo e tal. Enfim, em vez de xingar a pessoa, E a gente pode tirar de todos os lugares isso. E eu acho que o esporte, ele é muito forte. E no jiu-jitsu, eu comecei a treinar jiu-jitsu tem alguns anos, mas pouco tempo, ainda sou um iniciante, ainda sou um faixa branca. E eu lembro que no início, cara, mexia muito comigo essa coisa da violência. Eu não conseguia lidar, não era violência, agressividade. Era difícil pra mim ter uma conversa dura. Entendi. Era difícil pra mim, às vezes, olhar no olho de alguém, entendeu? Eu tinha essa dificuldade. E no jiu-jitsu, do nada, eu sou botado numa situação que eu lembro que eu tava... Os rolas, que é quando a gente luta, eram desconfortáveis pra caramba. Era duro, era tipo um cara forte ali em cima de ti, agressivo, querendo pegar teu pescoço, te estrangular, é aquele teu instinto animal querendo sobreviver. E daí eu lembro um rola que era um cara que ele tinha uns 120 quilos e eu tava com os meus 75 quilos na época. E ele tava com a barriga em cima de mim, me esmagando com a barriga no chão, minha cara tava de lado, assim, esmagada. E eu comecei a hiperventilar e ficar desesperado e mexer as pernas. E daqui a pouco eu tive um estalido, assim, de consciência. Cara, para. Eu respirei fundo. Nossa, tá tão melhor de pensar. E daí eu fiquei ali e aquele desconforto ficou confortável. E eu lembrei das palavras do mestre, que era conforto no desconforto, que sempre te ensina isso no jiu-jitsu. E daí eu fiquei tranquilo, calmo, respirando. E fui pensando em como ficar mais confortável ali. E desde então o jiu-jitsu pra mim foi isso, porque tu tá sempre em situações de pressão e de desconforto, só que tu aprende a lidar tranquilamente com elas e tu entende que teu instinto animal, ele vai vir no instinto de sobrevivência, que no jiu-jitsu é você ficar às vezes mais agitado e tomar uma atitude ruim. Na vida pode ser você xingar alguém, pode ser você fazer algo de cabeça quente. E nesse momento, você é obrigado, assim, a treinar aquilo, treinar essa paciência, treinar essa calma. Então, hoje, se eu estou numa comunicação com alguém de algo que pode ser agressivo e escalar para agressividade,
eu me sinto seguro, porque eu não tenho problema em ter essa comunicação. Eu sei que a gente não vai escalar para violência. Se a gente escalar, eu vou te dar um mata-leão aqui. Não, se a gente escalar para violência, cara, até o jiu-jitsu traz essa segurança de tu pensar, não, eu consigo pelo menos acalmar a situação, e não precisa bater na pessoa, pode acalmar a situação e tu fica mais confortável com situações de uma certa agressividade. E isso muda muito porque quando as pessoas elas não conseguem, às vezes, conversar sem escalar para uma briga em alguns contextos, e quando você tem essa capacidade, você consegue ouvir a pessoa e você não precisa ser agressivo de volta, mas mesmo assim você não está inseguro, você é firme. Você consegue muito melhor desarmar aquela agressividade quando tu age com calma. E para mim, o jiu-jitsu me mudou isso na minha personalidade, assim, foi uma das maiores coisas que me aconteceu em desenvolvimento pessoal, foi começar a treinar jiu-jitsu, porque eu comecei a, conseguir respirar, pensar, ter uma atitude mais racional, não me sentir intimidado, falar o que eu penso, sem ficar com aquela raiva. Então, eu recomendo para qualquer um, assim, o jiu-jitsu como ferramenta, como esporte e como ferramenta de desenvolvimento pessoal. Porque te faz ser mais disciplinado, te ensina respeito e te ensina essa virtude de buscar o conforto dentro do desconforto. Legal. Eu vi até, coincidentemente, eu vi um livro que chama 32 Princípios do Jiu-Jitsu, é de um dos Gracie, cara, eu vi essa semana aí, eu não lembro qual deles que é, mas achei super interessante, que é basicamente o quê? O livro, ele se baseia em usar esses princípios do Jiu-Jitsu, mas mesmo pro cara que nunca lutou, que não tem nenhuma familiaridade com o esporte, mas pra vida dele, pra carreira, para o trabalho, para as relações pessoais e tal. Eu achei super interessante esse livro aí, cara, pensei até em dar uma lida. 32 Princípios... É alguma coisa. Cara, tem um outro podcast que é muito legal do Thales Gomes com o Fábio Gurgel, da Allianz, que o cara ele foi um lutador sensacional de jiu-jitsu e hoje em dia ele tem a Academia Allianz, ele tem em 32 países. Aqui em São Paulo, sei lá quantas Allianz tem. Então ele é um baita de um empreendedor. É um cara, com uma mentalidade muito diferente. E o Fábio Gurgel fala muito disso, de como aplicar os princípios do jiu-jitsu na vida, cara. E é legal quando tu vê alguém que a pessoa fala e faz, né? Sim, cara, o cara é o exemplo vivo do que ele tá falando. Então, eu vou escutar esse cara daqui, não tem como. O livro é The 32 Principles, do Rener Gracie. Tá. Então, acho que é interessante esse livro aí. Eu não li ainda, eu vi uma resenha e tal, achei bacana. Pô, legal saber. Diz que cada capítulo do livro tem um QR Code, você consegue ver vídeos de treinamento de jiu-jitsu daí. Mostrando alguma posição. Isso, Bom, cara, muito bom o bate-papo hoje. Acho que a gente passou por várias questões que são fundamentais para a carreira de qualquer pessoa, e não só para a carreira, para a vida pessoal mesmo, para os relacionamentos, para as amizades. Acho que aqui desse podcast a gente tirou muita lição bacana, e é legal de você ver isso. O cara não precisa ser um filósofo, de não sei, cara, você vê que o cara, assim, abrindo a mente dele, deixando expandir, se desenvolvendo em outras áreas, você vê como você consegue, cara, conectar os pontos, você consegue ter um desenvolvimento legal e você consegue passar isso para as pessoas de uma forma bem didática e super aplicável. Então, acho que foi um bate-papo muito legal. Eu acho que vale, em um outro momento, a gente falar de empreendedorismo, né? Puxar ali a questão, né, do que vocês vêm fazendo hoje. Obviamente, né? Para quem não conhece ainda, nós temos hoje o meu consultório particular, o MCP, né? Que ele tem ali para quem, o MCP Starter, para quem quer começar, né? O seu consultório da forma certa, sem fazer aquelas cagadas brega, sem prescrever soro, sem prescrever bomba. Sem ser picareta, né? Exatamente. E aí já tem para o pessoal que já tem um consultório, mas quer migrar mais para o particular, ter mais pacientes particulares, fechar mais, né, procedimentos e tal. Aí tem o MCP Mentoria, que é um produto brilhante. Eu vejo assim, eu tô por dentro, né? Porque eu vejo assim muitos depoimentos dos alunos de vocês e tal. Cara, realmente assim, é um negócio que traz resultado, né? Então, se você está pensando em montar um consultório, você já tem um consultório que quer melhorar, o MCP aí é uma baita ferramenta para você expandir. Do nosso lado aqui, Finanças Dominadas, né? O nosso treinamento em finanças pessoais, em investimentos, inteligência financeira. Já estamos aí com alguns anos no mercado, né? Milhares de alunos e, um produto bem bacana. Inclusive, agora a gente está regravando algumas aulas, atualizando, deixando mais profissional, tá mudando o patamar aí de Finanças Dominadas. E temos para você que quer já algo mais individualizado, uma mentoria pessoal ali mesmo, acompanhamento, Finanças Black Mentoria, que a gente está lá para poder realmente impulsionar aí sua liberdade financeira.
Pessoal, acho que é isso. Muito obrigado, Renato. Muito obrigado, Matheus. Vocês querem deixar algum recado final aí pro pessoal? Redes sociais? Passa sua rede social aí. A rede social é Dr. Dr. Matheus com H Winkler, WINCKLER. Me segue aí se quiser uma motivação para treinar todos os dias, que eu vou fechar agora esses 365 dias do ano. E eu só queria agradecer por estar aqui e também parabenizar vocês pelo que vocês estão fazendo, que é trazer mais liberdade para o médico. Legal. É trazer mais alegria para a vida do médico, é mostrar que existem possibilidades para o cara não ser um escravo da medicina, poder fazer seu dinheiro trabalhar para ele e também ter tempo para pensar em outros empreendimentos, ter tempo para pensar em família. Parabéns. A gente está junto nessa missão e vocês são pessoas que eu admiro demais. Valeu demais. O meu é @Renato Lopes Martim, com N de navio no final. Meu Instagram, pode seguir lá. Eu vou estar também dentro do canal do Finanças Dominadas no YouTube. O Med Podcast aqui no Spotify, no YouTube, nas redes. Estamos aí também no Instagram, também tem, @Med Podcast. E gostaria de agradecer você, Matheus, por ter vindo aqui. Um papo extremamente importante para as pessoas, num geral. A gente passou por grandes áreas aqui do desenvolvimento pessoal, da questão da carreira médica e outras carreiras também. Gostaria de agradecer você por ter vindo. Muito, muito bom papo. Muito legal. Pessoal, não esquece, Med Podcast, cash de grana no final. Médico Michael, lá no Instagram. Então, Michael é Michael. E no YouTube, Finanças Dominadas, Médico Michael. Quer passar o seu YouTube também? Não, eu só quero avisar aí vocês que quem der uma avaliação 5 estrelas nesse podcast, com certeza vai ficar mais rico. Eu não tenho dúvida, cara. Isso é um fato. Belo. Então, ó, eu não tô gorando ninguém, hein? Mas quem não der avaliação de 5 estrelas pode não ter o mesmo sucesso. Fala aí, foi mal. Fica a dica aí. Valeu, pessoal. Um abraço, até o próximo. Tamo junto. Valeu.